Capítulo 26. Pegadas na sombra. Com uma série de pulos tontos, Saphira transportou Eragon pelo campo à tenda de Katrina e Rora. Fora da tenda, Katrina lavava um turno em um balde de água ensaboada, esfregando o tecido branco contra um conselho de madeira sulcada. Ela levantou uma mão para proteger os seus olhos quando uma nuvem do pó da aterrissagem de Saphira foi à deriva por cima dela. Rora foi para fora da tenda, se dobrando sobre o seu cinto. Ele tossiu e piscou no pó. "O que lhe traz aqui?" Ele perguntou quando Eragon desmontou. Falando rapidamente, Eragon disse-lhes da sua partida iminente e frisou a eles a importância de guardar a sua ausência em segredo do resto dos aldeões. Não importa quanto remotamente que eles sentem porque supostamente recuso a vê-los, você não pode revelar-lhes a verdade, nem até Rost ou Elaine. Deixe-os pensar que não fiquei uma pessoa grosseira e ingrata antes que saibam uma palavra sobre o esquema de Nazoada. Isto que pergunto de você. Por causa de todo o mundo que se enterrou em uma cova contra o Império, você o fará. Nunca trairíamos você, Eragon, disse Katrina. Disto, você não tenha nenhuma dúvida. Então Horen disse que ele também partia. Para onde? Exclamou Eragon. Somente recebi a minha nomeação há alguns minutos. Estamos indo invadir os trens de provisão do Império, em algum lugar bem ao norte, atrás de linhas inimigas. Eragon fitou os três presentes antes de enxergar a si mesmo. Primeiro Rora, sério e determinado, já com o tempo da antecipação de batalha. Então Katrina, importunada e tentando escondê-la. E logo Saphira, cujas narinas bruxulearam com pequenas línguas da chama, que estalou quando ela respirou. Portanto, estamos seguindo todos os nossos caminhos separados. O que ele não disse, mas que suspendeu por cima deles como uma mortalha, foi que eles nunca poderiam ver novamente um ao outro vivo. Segurando Eragon pelo antebraço, Horan puxou-o perto e apertou-o durante um momento. Ele largou Eragon e fitou profundamente nos seus olhos. Guarde às suas costas, o irmão. Galbatorix não é o único que gostaria de deslizar uma faca entre as suas costelas quando você não está olhando. Faça o mesmo você mesmo. E se você se encontrar ou enfrentar um feiticeiro, corra no sentido contrário. As proteções que coloquei em volta de você não durarão para sempre. Katrina apertou Eragon e sussurrou. Não demorem muito para voltar. Não demorarei. Em conjunto, Horen e Katrina foram a Saphira e tocaram as suas testas ao seu focinho longo e ósseo. O seu peito vibrou quando ela produziu uma nota profundamente pura e baixa dentro da sua garganta. Lembre-se, Horan, ela disse. Não faça o erro de abandonar os seus inimigos vivos. E, Katrina, não se demore nas coisas que você não pode modificar. Só piorará a sua aflição. Com um sussurro de pele e escalas, Saphira abriu as suas asas e envolveu Rora, Katrina e Eragon em um abraço quente, isolando-os do mundo. Quando Saphira levantou as suas asas, Rora e Katrina deram passos para longe enquanto Eragon subiu para as suas costas. Ele olhou no par de recém-casados, um pedaço na sua garganta, e continuou tremulando mesmo que Saphira tomasse o ar. Pestanejando para compensar os seus olhos, Eragon apoiado contra o espinho atrás dele e fitou em cima de no céu que se inclinava. As tendas dos cozinheiros agora. Saphira perguntou. Sim. Saphira subiu algumas centenas de pés antes que ela se apontasse no quadrante ao sudoeste do campo, onde os pilares da fumaça foram à deriva em cima de linhas de fornos e grandes, largos fogos de cova. Uma corrente fina do vento deslizou para além dela e Eragon quando ela deslizou para baixo em direção a um remendo claro da terra entre duas tendas muradas abertas, cada uma de 50 pés de longitude. O café da manhã havia acabado, portanto as tendas estavam vazias de homens quando Saphira aterrissou com o baque barulhento. Eragon apressou-se em direção aos fogos além das mesas de prancha, Saphira junto dele. Muitas centenas de homens que foram ocupados tendendo os fogos, esculpindo carne, quebrando ovos, amassando massa de farinha, mexendo caldeiras de ferro fundido cheias de líquidos misteriosos, esfregando enormes potes sujos e panelas, e que foram de outras maneiras empregados na tarefa enorme e interminável de preparar a comida para os Varden não fizeram uma pausa para olhar estupidamente Eragon e Saphira. Para que importância um dragão e o cavaleiro foram comparados com as exigências impiedosas e vorazes, criação falada da fome e das bocas que eles se esforçavam por saciar. Um homem forte com uma barba tosquiada de cabelos brancos e pretos, que era quase tão baixo para passar por um anão, trotou até Eragon e Saphira e deu um sorriso curto. Sou Coat Merrinson. Como posso ajudá-lo? Se você quiser, matador de espectros, temos um pouco de pão que terminou de ser assado. Ele gesticulou em direção a uma linha dupla de pães de fermento que descansam em uma travessa em uma mesa próxima. Eu poderia ter meio pão. Se você puder dispensá-lo, disse Eragon. Contudo, a minha fome não é a razão da nossa visita. Saphira gostaria de comer algo, e não temos o tempo para ela ir caçar como ela normalmente faz. Quoth olhou para além dele e olhou o volume de Saphira, e a sua cara tornou-se pálida. Quanto ela come normalmente? Ai, isto é, quanto você come normalmente, Saphira? Posso ter 6 lados da vaca assada trazida imediatamente, e outros 6 estarão prontos em aproximadamente 15 minutos. Faz isto bastante, oh. O puxador na sua garganta pulou quando ele engoliu. Saphira emitiu um rosnado suave, que se encrespava que fez com que Quoth chiasse e pulasse para trás. Ela preferiria um animal vivo. Se isto é conveniente, disse Eragon, em uma voz alta. Quoth disse. Conveniente? Oh sim, é conveniente. Ele balançou a sua cabeça,
e torceu o avental com as suas mãos manchadas de banha. O mais conveniente de fato, matador de espectros, dragão Safira. A mesa de Rei Orin não estará faltando esta tarde, então, oh não. E um barril do prado, Safira disse a Eragon. Os círculos brancos apareceram em volta da íris de Quoth quando Eragon repetiu o seu pedido. Eu temo que os anões tenham comprado a maior parte dos nossos estoques de prado. Temos só alguns barris deixados, e aqueles são reservados para o rei. Quoth estremeceu quando uma chama de 4 pés de longitude pulou fora das narinas de Safira e chamuscou a grama em frente dele. As linhas rosnadas da fumaça foram à deriva em cima de dos talos enegrecidos. Eu lhe mandarei trazer um barril agora mesmo. Se você faz questão, tomarei o seu gado, onde você pode ter qualquer besta que você gosta. Contornando os fogos, mesas e grupos de homens cozinhando, o cozinheiro conduziu-os a uma coleção de grandes cercas de madeira, que mantinham porcos, gado, gansos, cabras, ovelhas, coelhos, e um número de cervos selvagens que os caçadores dos Varden tinham capturado durante as suas correrias na selva circundante. Perto das cercas estavam gaiolas cheias de frangos, patos, pombos, codornizes, galos silvestres, e outros pássaros. O seu brado, o chiureio, o arrulho, e corvos formaram uma cacofonia tão áspera, que fez entrar areia nos dentes de Eragon com o aborrecimento. Para evitar ser esmagado pelos pensamentos e as sensações das tantas criações, ele teve cuidado guardar a sua mente fechada a todos exceto Safira. 3 deles pararam 100 pés das cercas por causa da presença de Safira e não apavoraria os animais prendidos. Há lá algum que a sua imaginação deseja? Quoth perguntou, fitando em cima dela e esfregando as suas mãos com a destreza nervosa. Quando ela inspecionou as cercas, Safira fungou e disse a Eragon: esta rapina é lamentável. Não estou realmente com fome, você sabe. Fui caçar só anteontem, e ainda estou digerindo os ossos do cervo que comi. Você ainda está crescendo rapidamente. A comida a fará bem. Não se não puder engoli-lo. Escolha algo pequeno, então. Um porco, talvez. Isto lhe estaria a serviço apenas. Tomarei aquele. Disse Safira. Eragon recebeu a imagem de uma vaca da estatura média com salpicar de manchas brancas no seu flanco esquerdo. Depois que Eragon indicou a vaca, Quoth gritou para uma linha de homens que não perderam tempo pelas cercas. 2 deles separaram a vaca do resto do rebanho, deslizaram uma corda por cima da sua cabeça, e puxaram o animal relutante em direção a 30 pés de Safira. A vaca impedida e desanimada com o terror e tremia com a corda e tentava fugir. Antes que o animal pudesse escapar, Safira agarrou, pulando através da distância que os separava. Os 2 homens que seguravam a corda lançaram-se para o lado quando Safira se apressou em direção a eles, com os seus maxilares abertos. Safira bateu nas costas da vaca quando ela virou para correr, atropelando o animal e mantendo ele no lugar com os seus pés alargados. Ele proferiu um berro único, terrificado antes dos maxilares de Safira fecharem por cima do seu pescoço. Com uma sacudidela feroz da sua cabeça, ela quebrou a sua espinha. Ela fez uma pausa então, agachou-se baixo por cima dela para matar, e olhou esperançosamente para Eragon. Fechando os seus olhos, Eragon estendeu a mão para pegar com a sua mente em direção à vaca. A consciência do animal já se tinha desbotado na escuridão, mas o seu corpo estava ainda vivo, a sua carne franjava com a energia de motivo, que foi tanto mais intensa que o medo que havia percorrido por ele momentos antes. Repugnância para o que ele estava a ponto de fazer, mas Eragon não o ignorou. Colocando uma mão por cima do cinto de Beloto sábio, transferiu a energia do corpo da vaca nos 12 diamantes ocultados em volta da sua cintura. O processo tomou só alguns segundos. Ele acenou com cabeça a Safira. Está feito. Eragon agradeceu os homens pela sua ajuda, e logo 2 deles abandonaram-no e Safira sozinhos. Enquanto Safira devorava a vaca, Eragon sentou em um barril do prado e olhou os cozinheiros ir continuar seus afazeres. Toda hora os cozinheiros ou um dos assistentes decapitavam um frango ou cortavam a garganta de um porco ou uma cabra ou qualquer outro animal. Ele transferiu a energia do animal que morria no cinto de Beloto sábio. Foi um trabalho severo. Para a maior parte dos animais foram ainda conscientes quando ele tocou a sua consciência e a tempestade uivante do seu medo e confusão e dor batida nele até o seu coração ficar socado e suor enfeitado com contas parecerem na sua testa e ele não desejou nada mais do que curar as criações que sofrem. Contudo, ele sabia que era sorte os Varden não morrerem de fome. Ele tinha esvaziado a sua reserva da energia durante as poucas batalhas passadas, e Eragon quis enchê-lo novamente antes de estabelecerem uma viagem longa e potencialmente arriscada. Se Nazoada tinha permitido que ele permanecesse com os Varden durante outra semana, ele poderia estocar os diamantes com a energia do seu próprio corpo e ainda teria tempo para recuperar-se antes de se dirigir a Fatendur, mas ele não poderia nas poucas horas que ele teve. E mesmo se ele tivesse feito apenas a mentira na cama e vaze o fogo dos seus membros nas joias, ele não teria sido capaz de armazenar tanta força como ele fez com a multidão de animais. Os diamantes no cinto de Beloto sábio pareciam ser capazes de absorver um montante quase ilimitado da energia. Portanto, ele parou quando ele foi incapaz de carregar a perspectiva da imersão nas dores fortes de morte de outro animal. Sacudidela e gotejamento com suor da cabeça tocou os dedos do pé. Ele inclinou-se para frente, as suas mãos nos seus joelhos, e fitou na terra entre os seus pés, lutando para não estar doente. Memórias que não eram suas próprias intrometeram-se sobre os seus pensamentos. Memórias de Safira voando por cima do lago Leona com ele nas suas costas, deles mergulhando na água clara,
fresca, uma nuvem de bolhas brancas que enxameiam para além deles, do seu compartilhado e deleitoso voo e natação e jogar em conjunto. A sua respiração acalmou. E ele viu Safira onde ela se sentou entre as sobras que ela acabará de matar, ruminando a caveira da vaca. Ele sorriu e enviou-lhe a sua gratidão da sua ajuda. Podemos ir agora, ele disse. Engolir, ela respondeu. Toma a minha força também. Você pode precisar dela. Não. Isto é um argumento que você não ganhará. Insisto. E insisto de outra maneira. Não partirei com você enfraquecida e imprópria para a batalha. E se Murtag e o espinho atacarem hoje, ambos nós necessitaremos de estar prontos para lutar em qualquer momento. Você estará em mais perigo do que eu porque Galbatorix e todo o Império ainda acreditará que estou com você. Sim, mas você estará a sós com o cu no meio da selva. Sou tão acostumado à selva quanto você. Estar longe da civilização não me assusta. Quanto a um cu, pois, não sei se posso bater nele em uma luta, mas os meus feitiços me protegerão de qualquer infidelidade. Tenho bastante energia, Safira. Você não tem de dar-me mais. Ela olhou-o, considerando as suas palavras, logo levantou uma pata e começou a lambê-la para limpar o sangue. Muito bem, vou me manter, a mim. As esquinas da sua boca pareceram levantar com o divertimento. Abaixando a sua pata, ela disse, você seria tão gentil para derrubar-me aquele barril. Com um grunhido, ele tornou-se aos seus pés e fez como ela pediu. Ela estendeu uma garra única e socou 2 buracos no topo do barril, que lançou o doce cheiro de prado de mel de maçã. A arcoação do seu pescoço e da sua cabeça estava diretamente acima do barril. Ela agarrou-o entre os seus maxilares maciços, logo levantou-o em direção ao céu e vazou os conteúdos gorgolejante abaixo à sua garganta. O barril vazio quebrou-se contra a terra quando ela o deixou, e um dos arcos do barril de ferro rolou várias jardas de distância, o seu lábio superior enrugado. Safira sacudiu a sua cabeça, então a sua respiração puxada e ela espirrou tão forte que o seu nariz bateu na terra e uma gota do fogo saiu de ímpeto tanto da sua boca como das suas narinas. Eragon grunhiu com a surpresa e pulou para um lado, rebatendo na bainha que fumaça da sua túnica. O lado direito da sua cara sentiu a ferida murchada pelo calor do fogo. Safira, tenha mais cuidado. Ele exclamou. Opa! Ela abaixou a sua cabeça e esfregou o seu focinho endurecido de pó contra a borda de uma perna dianteira, que coça nas suas narinas. O prado faz cócegas. Realmente, você deveria saber melhor do que ninguém a conter o seu fogo. Ele rosnou quando subiu em suas costas. Depois de esfregar o seu focinho contra a sua perna dianteira mais uma vez, Safira pulou alto no ar e deslizou por cima do campo dos Varden, devolveu Eragon à sua tenda. Ele se despediu dela, logo estava levantando os olhos para Safira. Durante algum tempo, eles não disseram nada, permitindo as suas emoções compartilhadas falar por eles. Safira pestanejou, e ele pensou que os seus olhos brilharam mais do que o normal. Isto é um teste, ela disse. Se o passarmos, seremos o mais fortes, como dragão e cavaleiro. Devemos ser capazes de funcionar por nós se necessário, mas estaremos para sempre em uma desvantagem comparada com outros. Sim. Ela goivou a terra com as suas garras. O conhecimento que não faz nada para aliviar a minha dor, de qualquer modo. Um tremor dirigiu o comprimento do seu corpo sinuoso. Ela abriu as suas asas. Passou uma rajada de vento embaixo das suas asas e o sol sempre estará nas suas costas. Viagem bem e viagem rápido, pequenino. Adeus, ele disse. Eragon sentiu que se ele permanecesse mais tempo com ela, ele nunca partiria. Portanto ele girou em volta e, sem olhar de relance para trás, mergulhou no interior escuro da sua tenda. A conexão entre eles, que lhe tinha ficado tão integrante como a estrutura da sua própria carne, se separou completamente. Eles deveriam sentir logo demasiadamente longe a mente de cada um de qualquer maneira. E ele não teve nenhum desejo de prolongar a agonia da sua separação. Ele ficou onde ele estava durante um momento, agarrando o cabo da cimitarra, e balançando como se ele fosse vertiginoso. Já a dor enfadonha da solidão o cobriu. E ele sentiu-se pequeno e isolado sem a presença consoladora da consciência de Safira. Fiz isto antes, e posso fazer isto novamente? Ele pensou, e forçou-se ao quadrado dos seus ombros e elevou o seu queixo. Debaixo da sua cama, ele retirou o pacote que ele tinha feito durante a sua viagem de Elgrin. Nele ele colocou o tubo de madeira esculpido e enrolado no tecido que continha o rolo de papel do poema que ele tinha escrito para o Agate Blodren, que Oromis tinha copiado para ele na sua caligrafia mais perfeita, o frasco de Faionir encantado e a pequena caixa de estiartita de Nalgas que foram também presentes de Oromis, o livro grosso, do Mi Abril Virda, que foi o presente de Geld, a sua pedra de amolar e o seu para afiar, e, depois de um pouco de hesitação, muitas partes da sua armadura, já que ele raciocinou. Se a ocasião surgir onde preciso dela, serei mais feliz tê-la do que seria por transportar a miserável durante todo o tempo a farta Endur. Ou portanto ele esperou. O livro e o rolo de papel que ele tomou porque, depois de ter feito tanta viagem, ele tinha concluído que o melhor modo de evitar perder os objetos que ele se preocupou em conservar com ele onde quer que ele fosse. A única roupa extra que ele decidiu trazer foi um par de luvas, que ele encheu dentro do seu elmo, e o seu capote lanoso pesado, em caso de que estivesse frio quando eles parassem à noite. Todo o resto, ele partiu enrolado em alforjes de safira. Se realmente sou membro de Durgrinstein Jeitum, ele pensou,
Eles me vestirão propriamente quando chegar a Bregan-Hold. Cilhando o pacote, ele pôs o seu arco não esticado e a aljava através das costas e açoitou eles à armação. Ele estava a ponto de fazer o mesmo com a cimitarra quando ele percebeu que se ele se inclinasse para o lado, a espada poderia escorregar para fora da bainha. Por isso, ele atou a espada contra o reverso do pacote. Pesca ele assim o cabo montaria entre o seu pescoço e o seu ombro direito, onde ele ainda pode desenhá-lo se necessário. Eragon fechou o pacote e logo o apunhalou pela barreira na sua mente, sentindo a energia que aumentava no seu corpo e nos 12 diamantes montados no cinto de Beloto sábio. Explorando aquele fluxo da força, ele murmurou o feitiço que ele tinha lançado uma vez antes, isto que curvou raios da luz em volta dele e o seu eu invisível. Uma mortalha leve da fadiga enfraqueceu os seus membros como ele lançou o feitiço. Ele lançou os olhos para baixo e teve a experiência de desconcerto de examinar onde ele sabia que o seu tronco e pernas era em vista do carimbo das suas botas na sujeira embaixo. Agora para a parte difícil, ele pensou. Indo ao reverso da tenda, ele fendeu o tecido esticado com a sua faca de caça e deslizou pela abertura. Liso como um gato bem alimentado, Blodar esperava por ele lá fora. Ele inclinou a sua cabeça na direção geral de Eragon e murmurou. Matador de espectros, logo dedicou a sua atenção ao remendo do buraco, que ele fez com meia dúzia de palavras curtas na língua antiga. Eragon foi à deriva abaixo do caminho entre duas linhas de tendas, usando o seu conhecimento do artesanato em madeira para fazer tão pouco barulho enquanto possível. Sempre que alguém se aproximava, Eragon saía do caminho e ficava imóvel, esperando que eles não notassem as pegadas de sombra na sujeira ou na grama. Ele falou mal do fato que a terra estava tão seca. As suas botas tenderam a levantar pequenos sopros do pó, não importava o quanto suavemente ele andava. A sua surpresa, sendo invisível, degradou o seu sentido do equilíbrio. Sem a capacidade de ver onde as suas mãos ou os seus pés foi, ele continuou julgando mal as distâncias e chocar-se com coisas, quase como se ele tivesse consumido demasiada cerveja. Apesar do seu progresso incerto, ele conseguiu chegar à borda do campo no tempo regularmente bom e sem despertar qualquer suspeita. Ele fez uma pausa atrás de um barril de chuva, ocultando as suas pegadas na sua sombra grossa, e estudou o empacotado, terraplenos terrestres e fossos alinhados com estacas afiadas que protegiam o flanco oriental do Varden. Se ele tivesse estado tentando introduzir o campo, teria sido extremamente difícil evitar a detenção por um dos muitos sentinelas que patrulharam os terraplenos, até enquanto invisível. Mas desde que as trincheiras e os terraplenos tinham sido projetados para repelir atacantes e não prender os defensores, cruzando-os da direção oposta foi uma tarefa muito mais fácil. Eragon esperou até que as duas sentinelas mais fechados mandassem virar o seu dorso em direção a ele. E logo ele correu para frente, bombeando os seus braços com toda a sua força. Dentro de segundos, ele atravessou aproximadamente centena de pés que separou o barril de chuva da encosta do terrapleno e quebrou em cima do dique tão rápido. Ele sentiu-se como se ele fosse uma pedra omitir através da água. Na crista do dique, ele dirigiu as suas pernas na terra e, braços flutuando, pulou fora por cima das linhas da defesa do Varden. Para 3 batidas do coração silenciosas, ele voou, logo pousado com um impacto dissonante de osso. Logo que ele recuperasse o seu equilíbrio, Eragon apertou-se contra a terra e manteve a sua respiração. Uma das sentinelas fez uma pausa nos seus círculos, mas ele não pareceu notar algo fora do ordinário, e depois de um momento ele retomou o seu patrulhamento. Eragon lançou a sua respiração e sussurrou. Dudeloi Lunaeia, e se sentiu como o período alisou as impressões, as suas botas tinham partido no dique. Ainda invisível, ele trotou longe do campo, cuidadoso para dar passo só em moitas da grama. Portanto ele não levantaria mais pó. Mais longe ele se tornou das sentinelas, mais rápido ele não correu, até que ele ganhou mais velocidade por cima da terra do que um cavalo galopante. Quase uma hora depois, ele dançou abaixo o lado íngreme de um sorteio estreito que o vento e a chuva tinham gravado com água forte na superfície dos pastos. No fundo foi um gotejamento de água alinhada com ímpetos e cataios. Ele continuou o rio abaixo, ficando bem longe da terra suave ao lado da água, em uma tentativa de evitar deixar traços da sua passagem, até o córrego alargado em um pequeno tanque, e lá pela borda, ele viu a maior parte de um grande cu sentado em um seixo rolado. Como Eragon empurrou o seu caminho por uma estante de cataios, o som de folhas sussurram e talos alertou o cu da sua presença. A criação virou a sua cabeça cornuda maciça em direção a Eragon, ignorando o ar. Foi Nargar Vovon, o líder do Urgaus que estava aliado com o Varden. Você! Exclamou Eragon, ficando visível mais uma vez. Cumprimentos, Fire's Word. Estrandia Garshvog. Levantando em cima dos seus membros grossos e troncos gigantescos, o Urgal aumentou aos seus 8 pés e meio cheios, os seus músculos de pele cinzas que se encrespam na luz do sol de meio-dia. Cumprimentos, Nargar Vovog, disse Eragon. Confuso, ele perguntou. O que será da sua tropa? Quem os conduzirá se você for comigo? O meu irmão de sangue, Skagrish, conduzirá. Ele não é cu, mas ele tem chifres longos e um pescoço grosso. Ele é um chefe de guerra perfeito. Vidjal, porque você quis vir, embora. O Urgal levantou o seu queixo quadrado, proibindo a sua garganta. Você é Firesvord. Você não deve morrer, o Urgal Urgaus. Como você nos denomina, não terá a nossa vingança contra Galbatorix, e a nossa corrida morrerá nesta terra. Por isso, correrei com você. Sou o melhor dos nossos lutadores. Derrotei 42 homens no combate único. Eragon acenou com cabeça,
Não desprazido pela volta de eventos de todo Urgaus, ele confiou Garvôvogo mais, já que ele tinha tentado a consciência do Ku antes da Batalha das Planícies Ardentes e tinha descoberto que, pelos padrões da sua corrida, Garvôvogo foi honesto e fiável. Enquanto ele não decide que a sua honra necessita que ele me desafie a um duelo, não devemos ter nenhuma causa do conflito. Muito bem, Nargarvôvogo, ele disse, apertando a tira do pacote em volta da sua cintura. Nos deixam dirigido em conjunto, você e eu, como não aconteceu em toda a história registrada. Garvôvogo riu a socapa profundamente no seu peito. Vai dirigido, Firesvord. Em conjunto eles enfrentaram o leste, e em conjunto eles estabelecem adiante para as montanhas Beor, Eragon que dirige Luz e rapidamente, e Garvôvogo que poda junto dele, tomando um passo largo de cada dois de Eragon, a terra que treme abaixo da carga do seu peso. Acima deles, inchado cabeça de trovão reunido ao longo do horizonte, prognosticando uma tempestade torrencial, e rodeando falcões proferiu gritos solitários como eles caçaram a sua rapina. Capítulo 27. Sobre Colina e Montana, Eragon e Nargarvôvogo correram o resto do dia, pela noite, e pelo dia seguinte, parando somente para beber e aliviar-se. No fim do segundo dia, Garvôvogo disse, Espada de fogo, eu devo comer, e devo dormir. Eragon apoiou-se contra um toco próximo, arquejando, e acenou com cabeça. Ele não queria falar primeiro, mas ele estava com tanta fome e tão exausto quanto o Ku. Logo depois de deixar os Varden, ele tinha descoberto que enquanto ele foi mais rápido do que Garvôvogo em distâncias de até 5 milhas, além disso, a resistência de Garvôvogo foi igual ou até maior do que a sua própria. Te ajudarei a caçar, ele disse. Não é necessário. Faça-nos um grande fogo, e nos trarei a comida. Prefira. Como Garvôvogo andou com passos largos em direção a uma moita de árvores de faia ao norte deles, Eragon desamarrou a tira em volta da sua cintura, com um suspiro do alívio, deixou o seu pacote ao lado do toco. Armadura arruinada, ele murmurou. Mesmo no Império, ele não tinha corrido enquanto transportava tal carga. Ele não tinha antecipado o quão árduo seria. Os seus pés doíam, suas pernas doíam, suas costas doíam, e quando ele tentou agachar-se, os seus joelhos recusaram a se curvar propriamente. Tentando ignorar o seu desconforto, ele começou a reunir grama e ramos mortos para fogo, que ele empilhou um remendo da terra seca, rochosa. Ele e Garvôvogo foram a algum lugar somente ao leste da ponta do sul do lago Tudosten. A terra estava molhada e viçosa, com campos da grama que chegavam a 6 pés de altura, pelo qual vagavam rebanhos de cervos, gazelas, e bois selvagens com peles pretas e largos chifres. As riquezas da área eram devidas, Eragon sabia, às montanhas Beor, que causaram a formação de enormes bancos de nuvens que foram à deriva para muitas léguas por cima das planícies além, trazendo chuva a lugares que teriam sido de outra maneira tão secos como o deserto de Adarak. Embora os dois já tivessem corrido um número enorme de léguas, Eragon ficou desapontado pelo seu progresso. Entre o rio Gié e o lago Tudosten, eles tinham perdido várias horas se escondendo e tomando desvios para evitar serem vistos. Agora que o lago Tudosten estava atrás deles, ele esperou que o seu passo aumentasse. Nazuada não previu este atraso. Previu? Oh não. Ela pensou que pudesse correr direto de lá a Fartendur. Ai! Dando pontapés em um ramo que estava em seu caminho, ele continuou reunindo a madeira, reclamando a si mesmo o tempo inteiro. Quando Garvôvogo voltou uma hora depois, Eragon tinha construído um fogo de uma jarda de longitude e 2 pés de largura e sentava-se em frente dele, fitando as chamas e lutando contra o impulso de deslizar nos sonhos acordados que foram o seu descanso. O seu pescoço estalou quando ele levantou os olhos. Garvôvogo andou com passos largos em direção a ele, mantendo a carcaça de uma corça rechonchuda embaixo do seu braço esquerdo. Como se ele pesasse não mais do que um saco de trapos, ele levantou a corça e cunhou a sua cabeça no garfo de uma árvore a 20 jardas do fogo. Então ele tirou uma faca e começou a limpar a carcaça. Eragon estava sentindo-se como se as suas juntas tivessem virado pedra, e tropeçassem em direção a Garvôvogo. Como você o matou? Ele perguntou. Com a minha funda, estrondeou Garvôvogo. Você pretende cozinhá-lo em um espeto? Ou Urgaus comem a sua carne crua? Garvôvogo virou a sua cabeça e fitou pelo rolo do seu chifre esquerdo em Eragon, um olho amarelo profundo que brilhava com um pouco de emoção enigmática. Não somos bestas, espada de fogo. Eu não disse que você era. Com um grunhido, Urgal voltou ao seu trabalho. Ele demorará muito tempo para cozinhar em um espeto, disse Eragon. Pensei num guisado, e podemos fritar o que sobrar em uma rocha. Disse Arau. Calma, não temos um pote. Conseguindo abaixo, Garvôvogo esfregou a sua mão direita limpa na terra. Logo retirou um quadrado do material dobrado da bolsa no seu cinto e lançou-o em Eragon. Eragon tentou pegá-lo, mas estava tão cansado que ele falhou, e o objeto bateu na terra. Ele pareceu a uma parte excepcionalmente grande do velino. Como ele buscou-o, o quadrado caiu aberto, e ele viu que ele tinha a forma de uma bolsa, possivelmente 1 pé e meio largo e 3 pés de profundidade.
A borda foi reforçada com uma tira grossa de couro, sobre o qual foram incrustados anéis metálicos. Ele virou a vasilha, assombrado pela sua maciez e o fato que ele não teve nenhuma costura. O que é isto? Ele perguntou. O estômago de um urso da caverna que matei no primeiro ano que adquiri os meus chifres. Suspenda-o de uma armação ou ponha-o em um buraco. Logo encha-o da água e deixe pedras quentes nele. As pedras aquecem a água, e o guisado prova bem. As pedras não queimarão o estômago. Eles não o fizeram ainda. Enquentado. Sem magia. Estômago forte. A respiração de Garvovog irritou fora quando ele agarrou os quadris do servo de ambos os lados, e com um movimento único, quebrou a sua pelve em dois. O externo ele partiu com a utilização da sua faca. Deve ter sido um grande urso, disse Eragon. Garvovog fez um ruk-ruk soar profundo na sua garganta. Era maior do que eu sou agora, matador de espectros. Você matou com a sua funda também. Abafei-o à morte com as minhas mãos. Nenhuma arma é permitida quando você vem da idade e deve comprovar a sua coragem. Garvovog fez uma pausa durante um momento, a sua faca enterrada ao cabo na carcaça. A maioria não mata ursos da caverna. A maior parte de lobos de caça ou bodes da montanha. Por isso sou o chefe de guerra e os outros não. Eragon deixou-o preparando a carne e voltou ao fogo. Perto dele, ele cavou um buraco, que ele alinhou com o estômago de urso, empurrando estacas pelos anéis metálicos para manter o estômago no lugar. Ele reuniu uma dúzia de rochas do tamanho de maçãs do campo circundante e as lançou ao centro do fogo. Enquanto ele esperou pelas rochas se aquecerem, ele usou magia para encher 2/3 do estômago de urso de água, e logo ele formou um par de pinças de um salgueiro de broto e um pedaço de couro cru nodoso. Quando as rochas estavam vermelhas cerejas, ele gritou. Elas estão prontas. Coloque-as dentro, respondeu Garvovog. Usando a pinça, Eragon extraiu a pedra mais próxima do fogo e abaixou-a na vasilha. A superfície da água explodiu em vapor assim que a pedra tocou-a. Ele depositou mais 2 pedras no estômago de urso, que trouxe a água a uma fervura rolante. Garvovog fez um ruído e despejou 2 punhados de carne na água. Então temperou o guisado com grandes beliscões de sal da bolsa no seu cinto e vários galhos de alecrim, tomilho e outras verduras selvagens que ele tinha encontrado por acaso caçando. Então ele colocou uma parte chata de xisto através de um lado do fogo. Quando a pedra estava quente, ele fritou fileiras de carne nela. Enquanto a comida cozinhava, Eragon e Garvovog esculpiram para si mesmos colheres do toco onde Eragon tinha deixado o seu pacote. A fome fez parecer mais longa a Eragon, mas isso não foi muito mais minutos antes que o guisado ficasse pronto. E ele e Garvovog comeram, vorazes como lobos. Eragon devorou 2 vezes mais do que ele pensou já ter comido alguma vez antes, e o que ele não consumiu, Garvovog fez, comendo bastante para 6 grandes homens. Posteriormente, Eragon colocou-se para trás, sustentando-se nos seus cotovelos, e fitando os pirilampos brilhantes que tinham aparecido ao longo da borda das árvores de faia, que giram em modelos abstratos quando eles perseguiam um ao outro. Em algum lugar uma coruja piou, suave e gutural. As primeiras e poucas estrelas começavam a aparecer no seu rosado. Eragon fitou sem ver e pensou em Safira e logo em Ária e logo de Ária em Safira. E logo ele fechou os seus olhos, um batimento enfadonho que ia se formando atrás dos seus templos. Ele ouviu um som de algo se quebrando, abrindo os seus olhos mais uma vez, viu que de outro lado do estômago de urso vazio, Garvovog limpava os seus dentes com o fim pontudo de um fêmur quebrado. Eragon deixou o seu olhar fixo ao fundo dos pés nus do Urgal Garvovog, que retirara as suas sandálias antes que eles começassem a sua refeição. E à sua surpresa notou que Urgal tinha 7 dedos do pé de cada pé. Os anões têm o mesmo número de dedos do pé como você tem, ele disse. Garvovog cuspiu uma parte de carne no carvão do fogo. Eu não sabia isto. Eu nunca quis ver os pés de um anão. Você não acha curioso que Urgals e os anões tenham 14 dedos do pé, enquanto elfos e os seres humanos têm 10? Os lábios grossos de Garvovog levantados em uma rosnadura. Não compartilhamos nenhum sangue com aqueles ratos de montanha sem cornos, espada de fogo. Eles têm 14 dedos do pé, e temos 14 dedos do pé. É graças aos deuses que nos formaram quando criaram o mundo. Não há outra explicação. Eragon grunhiu em resposta e voltou à observação dos pirilampos. Então, conte-me uma história que agrade à sua raça, Nargarvovog. O Ku ponderou durante um momento, logo retirou o osso da sua boca. Ele disse, há muito, lá viveu uma Urgralgra jovem, e o seu nome foi Magara. Ela teve chifres que brilhavam como pedra polida, cabelo que passava para além da sua cintura, e um riso que pode encantar os pássaros para fora das árvores. Mas ela não foi bonita, ela foi feia. Agora, na sua aldeia, também viveu um Urgal que foi muito forte. Ele tinha matado 4 Urgals na luta corpo a corpo e derrotou outros 23 outros além disso. Mas embora os seus feitos o tivessem ganhado largo renome, ele ainda tinha de escolher uma companheira de ninhada. Magara desejou ser a sua companheira de ninhada, mas ele não haveria, já que ela foi feia, e por causa da sua feiura, ele não viu os seus chifres brilhantes, nem o seu cabelo longo, e ele não ouviu o seu riso agradável. Doente no fundo do coração por saber que ele não haveria, Magara subiu a montanha mais alta na espinha, e chamou a Hana para ajudá-la. Hana é a mãe de todos nós, e foi ela que inventou a tecelagem e a agricultura e ela foi quem levantou as montanhas Beor enquanto ela libertava o grande dragão. Hana, aquela dos chifres dourados, ela respondeu a Magara,
E ela perguntou por Magara tinha evocado. Faça-me linda, ó mãe honorável. Então posso atrair o companheiro que eu quero. Disse Magara. E Hana respondeu. Você não tem de ser bonita, Magara. Você tem chifres brilhantes e cabelo longo e um riso agradável. Com eles, você pode pegar um companheiro que não seja tão tolo para ver apenas o rosto de uma fêmea. E Magara lançou-se abaixo sobre a terra e disse. Não serei feliz a menos que eu possa ter este macho, ó mãe honorável. Por favor, faça-me bonita. Hana, ela sorriu então e disse. Se faço isto, criança, como você me reembolsará por este favor? E Magara disse. Dar-lhe-ei qualquer coisa que queira. Hana foi bem agradada com a sua oferta, e então ela fez Magara bonita, e Magara voltou à sua aldeia, e todos se admiraram com a sua beleza. Com a sua nova cara, Magara se tornou a companheira de ninhada do companheiro que ela quis. E eles tiveram muitas crianças, e eles viveram felizes durante 7 anos. Então Hana veio a Magara, e disse, você teve 7 anos com o Urgal que você quis. Você gostou deles? E Magara disse, sim. E Hana disse, então vim para o meu pagamento. E ela olhou em torno à sua casa da pedra, e ela manteve agarrado o filho mais velho de Magara e disse, eu o terei. Magara pediu àquela dos chifres dourados para não tomar seu filho mais velho, mas Hana não se abrandaria. Finalmente, Magara tomou a clava do seu companheiro de ninhada, e bateu em Hana, mas a clava foi quebrada em suas mãos. Como punição, Hana destituiu a beleza de Magara dela, e logo Hana partiu com o filho de Magara para a sua sala onde os 4 ventos vivem. E ela denominou o menino Egrais e treinou-o para ser um dos guerreiros mais poderosos que alguma vez já andou sobre esta terra. E cada um tem de aprender de Magara a nunca lutar contra um fato, pois perderá aquilo que você mais ama. Eragon olhou a borda incandescente da lua crescente aparecer acima do horizonte oriental. Diga-me algo sobre as suas aldeias. Que? Algo. Experimentei centenas de memórias quando estive na sua mente em Chagra e em Otvek, mas me lembro apenas de um punhado delas, e ainda assim imperfeitamente. Estou tentando fazer sentido do que vi. Há muito que posso dizer-lhe, estrondeou Garvovog, os seus olhos pesados pensativos. Ele trabalhou o seu palito de dentes temporário em volta de um dos seus colmilhos e logo disse. Pegamos troncos, e esculpimo-nos com caras dos animais das montanhas, e então incrustamos eles verticalmente em nossas casas e então eles espantarão os espíritos selvagens. Às vezes os postes quase parecem estar vivos. Quando você anda em uma das nossas aldeias, você pode sentir os olhos de todos os animais esculpidos olhando. O osso fez uma pausa nos dedos do Urgal. Logo retomou o seu movimento para frente e para trás. Pela entrada de cada cabana, penduramos o Namna. Ele é uma tira do tecido tão largo como a minha mão esticada. Os Namnas são brilhantemente coloridos, e os modelos neles representam a história da família que vive naquela cabana. Só os mais velhos e experientes tecelãos são permitidos a fazer um Namna ou a consertar um Namna que foi danificado. O osso desapareceu dentro do punho de Garvovog. Durante os meses do inverno, aqueles que têm companheiros trabalham com eles no seu tapete de piso da lareira. Ele toma pelo menos 5 anos para ser feito. Portanto, quando é terminado, você sabe se você fez uma boa escolha de companheiro. Nunca vi uma das suas aldeias, disse Eragon. Eles devem ser muito bem ocultas. Bem ocultadas e bem defendidas. Poucos quem vêm às nossas casas vivem para contar a história. Concentrando-se no cu e permitindo-se uma estranheza na sua voz, Eragon disse. Como você aprendeu esta língua, Garvovog? Houve um ser humano que viveu entre você. Você guardou algum de nós como escravos? Garvovog devolveu o olhar fixo de Eragon sem estremecimento. Não temos nenhum escravo. Espada de fogo. Rasguei o conhecimento das mentes dos homens com quem lutei, e compartilhei-o com o resto da minha tribo. Você matou muitos seres humanos, não é? Você matou muitos Urgals, espada de fogo. É por isso que devemos ser aliados, ou a minha raça não sobreviverá. Eragon cruzou os seus braços. Quando Bron e eu seguíamos a pista do Hazak, passamos por Yazuak, uma aldeia cerca do rio Ninor. Encontramos toda a gente empilhada no centro da aldeia, morta, com o bebê fincado em uma lança em cima da pilha. Essa foi a pior coisa que já vi. E foram Urgals que os mataram. Antes que eu adquirisse os meus chifres, disse Garvovog, o meu pai tomou-me para visitar uma das nossas aldeias ao longo das margens ocidentais da Espinha. Encontramos a nossa gente torturada, queimada e morta. Os homens de Narda tinham sabido da nossa presença, e eles tinham surpreendido a aldeia com muitos soldados. Ninguém da nossa tribo escapou. É verdade que amamos a guerra mais do que outras raças, espada de fogo, e foi a razão da nossa queda muitas vezes antes. As nossas mulheres não considerarão um macho como um companheiro a menos que ele se tenha provado na batalha e tenha matado pelo menos 3 inimigos em batalha. E há uma alegria na batalha diferentemente de qualquer outra alegria. Mas embora amemos feitos braçais, isso não significa que não somos conscientes das nossas faltas. Se a nossa raça não puder modificar-se, Galbatorix matará todos nós se ele derrotar os Varden. E você e Nazoada matarão todos nós se você derrubar aquele traidor língua de cobra. Não tenho razão, espada de fogo. Eragon empurrou o seu queixo em um aceno de cabeça. Sim. Então não é bom insistirmos em erros passados. Se não pudermos ultrapassar o que cada uma de nossas raças fez, nunca haverá paz entre humanos e Urgals. Como devemos tratá-lo, entretanto?
Se derrotarmos Galbatorix e Nazoada der a terra que a sua raça pediu, e 20 anos depois, as suas crianças começam a matar para ganharem companheiros. Se você souber a sua própria história, Garvovog, então você sabe que sempre é assim quando Urgaus assinam acordos de paz. Com um suspiro grosso, Garvovog disse, então esperaremos que ainda hajam Urgaus através do mar e que eles são mais sábios do que nós, já que não estaremos mais nesta terra. Nenhum deles falou novamente naquela noite. Garvovog frisou-se no seu lado e dormiu com a sua cabeça maciça descansando na terra, enquanto Eragon se enrolou na sua capa e se sentou contra o toco e fitou nas estrelas lentamente vendo que vão à deriva dentro e fora dos seus sonhos acordados. Até ao fim do dia seguinte, eles tinham chegado à vista das montanhas Beor. No início das montanhas não foram nada mais do que formas espectrais no horizonte, vidros angulares de branco e purpúreo. Mas como a tarde tirou perto, a extensão distante adquiriu substância, e Eragon foi capaz de decifrar a banda escura de árvores ao longo da base. Acima disto, a banda mesmo mais larga de neve vislumbrante e gelo. Ainda mais alto ainda, os próprios picos, que foram a pedra cinza, nua, já que eles foram tão altos. Nenhuma planta cresceu sobre eles e nenhuma neve caiu. Nelas, como quando ele os tinha visto primeiro, o tamanho absoluto das montanhas Beor esmagou Eragon. Cada instinto seu insistiu que nada que grande podia existir, e ainda assim ele sabia que os seus olhos não o estavam enganando. As montanhas tinham em média 10 milhas de altura, e muitas eram mais altas. Eragon e Garvovog não pararam naquela noite, mas continuaram correndo durante as horas de escuridão e pelo dia depois disso. Quando a manhã chegou, o céu tornou-se brilhante, mas por causa das montanhas Beor, ele foi quase o meio-dia antes do estouro de sol adiante entre dois picos e raios da luz tão larga como as próprias montanhas derramadas fora por cima da terra que ainda era pegada no crepúsculo estranho da sombra. Eragon fez uma pausa então, no banco de um arroio, e contemplou a vista na maravilha silenciosa durante vários minutos. Como eles contornaram a grande cordilheira de montanhas, a sua viagem começou a parecer a Eragon com desconforto semelhante ao seu voo de Gil-ead a Farten-dur com Murtag, Safira e Arya. Ele até pensou que ele reconheceu o lugar onde eles tinham acampado depois do cruzamento o deserto de Adarak. Os dias longos e as noites mais longas deslizaram portanto com a lentidão excruciante como com a velocidade surpreendente, já que cada hora era idêntica à última, que fez Eragon sentir-se não só como se a sua provação nunca terminasse mas também como se as grandes porções dela nunca tivessem tomado lugar. Quando ele e Garvovog chegaram à boca da grande greta que partem a cordilheira de montanhas por muitas léguas do norte ao sul, eles viraram à sua direita e passaram entre os picos frios e indiferentes. Chegando ao rio Beartot, que escorreu do vale estreito que levou a Farten-dur, eles passaram as águas frígidas e continuaram para o sul. Naquela noite, antes que eles aventurassem o leste nas montanhas próprias, eles acamparam perto de uma lagoa e descansaram os seus membros. Garvovog matou outro servo com a sua funda, desta vez um macho, e ambos eles estiveram fartos. Com sua fome saciada, Eragon curvou-se, reparando um buraco no lado da sua bota, quando ele ouviu um uivo misterioso que deixou seu pulso acelerado. Ele lançou os olhos em volta da paisagem escurecida, e para seu alarme, ele viu a silhueta de uma enorme fera em volta à costa alinhada da lagoa. Garvovog, disse Eragon em uma voz baixa, e chegou ao seu pacote e tirou a sua falchion. Pegando uma rocha do tamanho de um punho do chão, o cu colocou-o no bolso de couro da sua funda, e logo aumentando a toda a sua altura, ele abriu a sua boca e berrou na noite até que a terra tocasse com ecos do seu desafio insolente. A besta fez uma pausa, logo procedeu em um passo mais lento, cheirando a terra aqui e ali. Assim que ele entrou no círculo da luz do fogo, a respiração de Eragon foi retida na sua garganta. Atrás deles estava um lobo cinzento tão grande como um cavalo, com presas como sabres e olhos amarelos brilhantes que seguiam cada movimento seu. Os pés do lobo eram do tamanho de broquéis. O Meshaeg, pensou Eragon. Como o lobo gigantesco rodeou o seu campo, movendo-se quase silenciosamente apesar do seu grande volume, Eragon pensou nos elfos e como eles conversariam com um animal selvagem, e na língua antiga, ele disse, Irmão lobo, não lhe faremos mal, essa noite coma o resto do nosso pacote e não casse. Você é bem-vindo para compartilhar de nossa comida e do calor de nossa tenda até amanhã. O SHRRG fez uma pausa, e as suas orelhas giradas para a frente enquanto Eragon falava na língua antiga. Espada de fogo, o que você está fazendo? Rosnou Garvovog. Não ataque a menos que ele o faça. A besta pesado arcada lentamente entrou no acampamento, a ponta do seu enorme nariz molhado se contraindo enquanto isso. O lobo empurrou a sua cabeça desgrenhada em direção ao fogo, aparentemente curioso à torção das chamas, logo movidas as sucatas de carne e vísceras espalhadas por cima da terra onde Garvovog tinha matado o servo. Agachando-se, o lobo apanhou um grande pedaço de carne crua, logo correu, sem um relance para trás, empalhado pelas profundidades da noite. Eragon relaxou e embanhou a cimitarra. Garvovog, contudo, continuou onde estava, os seus lábios mudados em um rosnado, olhando e escutando qualquer coisa de extraordinário na escuridão circundante. Na primeira luz de alvorada, Eragon e Garvovog deixaram o seu acampamento, e correram em direção ao leste, entrando no vale que os levaria ao Monte Tardur. Como eles passaram embaixo dos ramos da floresta densa que guardou o interior da cordilheira de montanhas, o ar ficou visivelmente mais fresco e a cama suave de folhas na terra amorteceu as suas pegadas. As árvores altas, escuras,
severas que apareceram por cima deles pareceram estar olhando como eles fizeram o seu caminho entre os troncos grossos e em volta das raízes torcidas que pareciam nós dos dedos em cima de fora da terra úmida, suportando 2, 3 e muitas vezes 4 pés de altura. Os grandes esquilos pretos correram entre os ramos, tagarelando ruidosamente. Uma camada grossa do musgo cobriu com manta os cadáveres de árvores que tinham caído. Samambaias, capins e outras plantas folhosas floresceram ao lado de cogumelos de todas as formas, tamanhos e cores. O mundo foi estreitado uma vez Eragon e Gervolvog entraram totalmente dentro do Vale Longo. As montanhas gigantescas apertadas perto de ambos os lados, opressivas com o seu volume, e o céu estava distante, inalcançável do mar azul, o céu mais alto que Eragon já havia visto. Algumas nuvens finas esfolaram os ombros das montanhas. Aproximadamente 1 hora depois do meio-dia, Eragon e Gervolvog reduziram a velocidade quando uma série de rugidos terríveis repercutiu entre as árvores. Eragon puxou a sua espada da sua bainha, e Gervolvog arrancou uma rocha de rio lisa da terra e colocou no bolso da sua funda. É um urso de caverna, disse Gervolvog. Um grito furioso, alto, semelhante à raspagem metálica por cima do metal, acentuou a sua afirmação. Enagra! Devemos ter cuidado, espada de fogo. Eles procederam em um passo lento e logo perceberam os animais várias centenas de pés em cima do lado de uma montanha. Um rebanho de porcos do mato com presas grossas e lascas moídas na confusão que estrondaram antes de uma enorme massa de pele marrom-prata, garras enganchadas, e dentes se quebrando que se moveram com a velocidade mortal. No início a distância enganou Eragon, mas então ele comparou os animais às árvores ao lado deles e percebeu que cada porco teria feito um SHRG parecer menor e que o urso era quase tão grande como a sua casa no Vale Palancar. Os porcos sangraram o flanco do urso da caverna, mas isto parecia apenas ter enfurecido a fera. Empinando-se nas suas pernas traseiras, o urso berrou e esmagou um dos porcos do mato com uma pata maciça, batendo-o ao lado e rasgando a sua pele. Mais 3 vezes os porcos tentaram enfrentar o urso, e mais 3 vezes o urso de caverna bateu neles, até finalmente o último porco ser derrotado. Como o urso empenhava-se para se alimentar, o resto dos porcos saíram gritando e se escondendo atrás das árvores, subindo mais alto monte acima e longe do urso. Aterrorizado pela força do urso, Eragon seguiu Gervolvog assim que Urgal lentamente andou através do campo de visão do urso. Levantando o seu focinho carmesim da barriga da sua caça, o urso olhou-os com olhos pequenos, em forma de contas. Então ao que parece decidiu que eles não eram nenhuma ameaça a ele e retornou à sua comida. Penso que nem mesmo Safira poderia ser capaz de superar tal monstro, murmurou Eragon. Gervolvog proferiu um pequeno grunhido. Ela pode soltar fogo. Um urso não pode. Nenhum deles olhou longe do urso até que as árvores o ocultassem contra a visão, e até que eles deixassem as suas armas na prontidão, não sabendo que outros perigos eles poderiam encontrar. O dia tinha passado até o fim de tarde quando eles se tornaram conscientes de outro som, risada. Eragon e Gervolvog pararam, e logo Gervolvog levantou um dedo. Com uma destreza surpreendente, roçou o dedo em direção à risada. Colocando os seus pés com cuidado, Eragon foi com o cu, mantendo a sua respiração com medo de que a sua respiração revelaria a sua presença. Perscrutando por um grupo de folhas de cornizo, Eragon viu que houve agora um caminho gasto pelo uso no fundo do vale. E ao lado do caminho, 3 crianças anãs jogavam gravetos uns aos outros e gritando com risadas. Nenhum adulto estava visível. O Eragon retirou-se para uma distância segura, exalou, e estudou o céu, onde ele viu várias plumas da fumaça branca possivelmente 1 milha mais longe em cima do vale. Um ramo estalou assim que Gervolvog agachou-se ao lado dele, para que eles fossem sobre o nível. Gervolvog disse, espada de fogo, aqui separamo-nos. Você não virá a Bregenhold comigo? Não. A minha tarefa era mantê-lo seguro. Se eu for com você, os anões não confiarão em você como eles deveriam. A montanha de Tardur está próxima à mão, e tenho certeza que ninguém ousará machucar você entre aqui e lá. Eragon esfregou as costas do seu pescoço e olhou para frente e para trás entre Gervolvog e a fumaça ao leste deles. Você irá correr diretamente daqui aos Varder? Com uma risada baixa, Gervolvog disse, sim, mas talvez não tão rápido como fizemos para chegar aqui. Inseguro de que dizer, Eragon empurrou o fim apodrecido de um tronco com a ponta da sua bota, expondo um aperto de larvas brancas que torcem nos túneis que eles tinham escavado. Não deixe um SHRG ou um urso comê-lo, ok? Então eu teria de ir ao encalço da besta e matá-la. E não tenho tempo para isto. Gervolvog apertou ambos os seus punhos contra a sua testa ossuda. Deixe seus inimigos retrocederem antes de você, espada de fogo. Ficando de pé e virando, Gervolvog correu para longe de Eragon. A floresta logo ocultou a forma grande do cu. Eragon encheu os seus pulmões do ar de montanha fresco, logo empurrou o seu caminho pela parede roçada. Como ele emergiu da moita de freixos e cornizos, as pequenas crinaças anãs congelaram-se, as expressões cuidadosas nos seus rostos com bochechas arredondadas. Segurando as suas mãos aos seus lados, Eragon disse, sou Eragon matador de espectros, filho de ninguém. Busco o Orik, o filho de Trifk, em Bregamanten. Vocês podem me levar a ele. Quando as crianças não responderam, ele realizou que eles não entenderam nada da sua própria língua. Sou um cavaleiro de dragão, ele disse, falando lentamente e dando ênfase às palavras. Eka dira em Shurtugal. Shertugal. Ardidlam. Nisto,
Os olhos de crianças clarearam, e as suas bocas as formas redondas formadas da estupefação. Argetlon! Eles exclamaram. Argetlon! E eles atropelaram-se e lançaram-se nele, enrolando os seus braços curtos em volta das suas pernas e puxando a sua roupa, gritando com a alegria o tempo inteiro. Eragon fixou o olhar neles, sentindo uma expressão de riso forçado através da sua cara. As crianças agarraram as suas mãos, e ele permitiu que eles o puxassem abaixo pelo caminho. Mesmo embora ele não possa entender, as crianças mantiveram uma corrente contínua de dar festas, dizendo do que ele não sabia, mas ele gostou de escutar a sua conversa. Quando uma das crianças, uma menina, segurou seus braços em direção a ele, ele a pegou e a colocou nos seus ombros, estremecendo assim que ela agarrou punhados do seu cabelo. Ela riu, alta e doce, o que o fez sorrir novamente. Assim preparado e acompanhado, Eragon fez o seu caminho em direção ao Monte Tardur e de lá a Bregenhold e a seu irmão adotivo, Orik. Capítulo 28. Para meu amor. Horan fitou o círculo, de pedra chata que ele manteve em forma de xícara em suas mãos. As suas sobrancelhas encontrarão-se em uma carranca da frustração. Ster risa. Ele rosnou embaixo da sua respiração. A pedra recusou a mover-se. O que é você está tentando, martelo forte? Perguntou Karn, que caiu para longe onde Horan se sentou. Deslizando a pedra no seu cinto, Horan aceitou o pão e o queijo que Karn lhe tinha trazido e não tinha dito nada, somente me distraindo um pouco. Karn acenou com cabeça. O melhor que faz antes de uma missão. Quando ele comeu, Horan permitiu que o seu olhar fixo fosse à deriva por cima dos homens com os que ele se encontrou. O seu grupo era de 30 homens fortes, com ele mesmo incluído. Eles eram todos endurecidos guerreiros. Todo mundo transportava um arco, e também usava uma espada, embora alguns decidissem lutar com uma lança, ou com uma massa ou um martelo. Dos 30 homens, ele adivinhou que 7 ou 8 estiveram perto da sua própria idade, enquanto o restante era vários anos mais velhos. O mais velho entre eles foi o seu capitão, Martlan Rediart, o conde deposto de Tum, que tinha visto bastantes invernos que a sua barba afamada tinha ficado geada com cabelos de prata. Quando Horan tinha juntado primeiro a ordem de Martlan, ele tinha se apresentado a Martlan na sua tenda. O conde foi um homem curto, com membros poderosos de uma vida de cavalos montam e espadas de manejo. A sua barba titular foi grossa e bem tratado e suspenso ao meio do seu externo. Depois de olhar de Horan, o conde tinha dito, a senhora Nazoada disse-me grandes coisas de você, o meu menino, e ouvi muito mais das histórias que os meus homens dizem, rumores, bisbilhotice, boato, e assim por diante. Você sabe como é. Não há dúvida, você realizou feitos notáveis. O Razak na sua própria toca. Por exemplo, agora houve uma parte enganadora do trabalho. Naturalmente, você teve o seu primo para ajudá-lo. Não fez você, HM. Você pode ser acostumado a ter o seu caminho com a gente da sua aldeia, mas você é a parte do Vaden agora, o meu menino. Mais especificamente, você é um dos meus guerreiros. Não somos a sua família. Não somos os seus vizinhos. Não somos até necessariamente os seus amigos. O nosso dever é executar ordens de Nazoada, e executá-los fazemos. Não importa como alguém de nós poderia sentir-se sobre ele. Enquanto você serve embaixo de mim, você fará o que lhe digo, quando lhe digo, e como lhe digo. O juro sobre os ossos do meu maio de mãe abençoado, ela descansa na paz e chicoteará pessoalmente a pele das suas costas, não importa a quem você pode estar relacionado. Você entende? Sim, senhor. Muito bom. Se você se comportar você mesmo e mostrar que você tem algum sentido comum, e se você puder conseguir sobreviver, é possível para um homem da determinação de avançar rapidamente entre o Varden. Se você faz ou não, contudo, depende inteiramente de si ou considerar próprio de ordenar homens do seu próprio. Mas não faça você acredita, não durante um momento, não um momento arruinado, que você pode lisonjear-me em uma boa opinião de você. Não me preocupo se você gosta ou me odeia. O meu único assunto é se você pode fazer que necessidade ser feito. Entendo perfeitamente, senhor. Sim, pois, talvez você faz nisto, martelo forte. Saberemos bastante logo. Licença e relatório a Ulyart, o meu direito homem. Horan engoliu o último do seu pão e lavou-o abaixo com um trago de vinho da pele que ele transportou. Ele lamentava que eles não possam ter tido um jantar quente naquela noite, mas eles foram profundos no território do Império, e os soldados poderiam ter manchado um fogo. Com um suspiro, ele esticado as suas pernas. Os seus joelhos foram doloridos de montar fogo na neve do crepúsculo até a alvorada durante 3 últimos dias. De trás da sua mente, Horan sentiu uma pressão fraca, mas constante, uma coceira mental que, noite ou dia, o apontou na mesma direção, a direção de Katrina. A fonte da sensação foi o Eragon de Toque tinha lhe dado, e ele foi um conforto a Horan que sabe que, por causa dele, ele e Katrina podem encontrar um a outro em qualquer lugar em Alagaesia, mesmo se eles foram tanto cegos como surdo. Junto dele, ele ouviu Karn frases murmuram na língua antiga, e ele sorriu. Karn foi o seu feiticeiro, enviado para assegurar que um mágico inimigo não pode matar todos eles com uma onda da sua mão.
de alguns outros homens, Horan tinha reunido que Karn não foi um mágico especialmente forte. Ele lutou para encantar, mas que ele compensado para sua fraqueza inventando períodos extraordinariamente inteligentes e sobressaindo uma larva no caminho das mentes dos seus oponentes. Karn foi fino da cara e fino do corpo. Com olhos se inclinam e um ar nervoso, excitável. Horan tinha-lhe tomado um gosto imediato. Através de Horan, dois dos homens, Almar e Fert, sentavam-se em frente da sua tenda. E Almar dizia a Fert. Assim quando os soldados vieram para ele, ele puxou todos os seus homens dentro da sua propriedade e botou fogo nos consórcios de óleo que os seus empregados tinham vazado antes. O material de acampamento dos soldados e criação dele aparecer àqueles que vieram depois como se o lote inteiro deles se tivesse queimado à morte. Você pode acreditá-lo. 500 soldados nos que ele matou cada um vai, sem desenhar até uma lâmina. Como ele escapou? Furthpergantil, o avô de Rediard, foi um bastardo esperto. Ele mandou cavar um túnel durante todo o tempo da sala de família ao rio mais próximo. Com ele, Rediard foi capaz de tirar a sua família e todos os seus empregados vivos. Ele tomou-os a Surda então, onde o rei Larkin os protegeu. Ele foi bastante um número de anos antes que Galbatorix aprendesse que eles estiveram ainda vivos. Temos sorte de ser embaixo de Rediard, ser seguros. Ele perdeu só 2 batalhas, e aqueles por causa da magia. Almar calou-se como o Ullarte deu passos no meio da linha de 16 tendas. O veterano com aparência repugnante esteve com a sua extensão de pernas, imóvel como uma árvore de carvalho enraizada, e inspecionou as tendas, verificando que todo o mundo esteve presente. Ele disse, sol abaixo, torne-se o sono. Superamos 2 horas antes primeiro leve. A escolta deve ser noroeste de 7 milhas de nós. Faça o bom tempo. Batemos tão como eles começam a mover-se. Mate todo o mundo. Queime tudo. Voltamos. Você sabe como ele vai. Strongelmer, você monta comigo. Estrague. Estriparei com um anzol enfadonho. Os homens riram a socapa. Direito, torne-se para dormir. O vento chicoteou a cara de Hora. O trovão do sangue que pulsa encheu as suas orelhas, afogando fora cada outro som. O Snowfire aumentou entre as suas pernas, galopantes. A visão de Horan tinha se estreitado. Ele viu apenas os 2 soldados que se sentam em éguas marrons ao lado do segundo, veículo puxado a cavalo último do trem de provisão. Levantando o seu martelo em cima, Horan uivou com toda a sua força. Os 2 soldados começaram e tentearam com as suas armas e escudos. Um deles deixou a sua lança e curvou-se para recuperá-lo. Pondo as rédeas de Snowfire para reduzir a velocidade dele, Horan esteve direito nos seus estribos, desenhando lado a lado com o primeiro soldado. Bateu-o no ombro, partindo o seu correio ao beck. O homem gritou. O seu braço que vai coxeadura. Horan terminou-o com um soco de golpe dado com as costas da mão. Outro soldado tinha recuperado a sua lança, e ele picou em Horan, que aponta para o seu pescoço. Horan mergulhou-se atrás do seu escudo redondo, a lança dissonante ele cada vez quanto ele enterrou-se na madeira. Ele apertou as suas pernas contra lados de Snowfire, e o garanhão criado, inchando e manuseando desajeitadamente no ar com cascos calçados de ferro. Um casco pegou o soldado no peito, rasgando a sua túnica vermelha. Como Snowfire caiu a todo novamente, Horan balançou o seu martelo para um lado e esmagou a garganta do homem. Abandonando o soldado que espanca na terra, Horan esporeou Snowfire em direção ao seguinte veículo puxado a cavalo na escolta, onde Ullarte combatia 3 soldados do seu próprio. 4 bois puxaram cada veículo puxado a cavalo, e como Snowfire passou o veículo puxado a cavalo Horan acabava de capturar. O boi principal lançou a sua cabeça, e a ponta do seu chifre esquerdo pegou Horan na parte mais baixa da sua perna direita. O Horan respirou. Ele sentiu-se como se um ferro incandescente tivesse sido posto contra a sua canela. Ele lançou os olhos abaixo e viu uma aba da sua bota que suspende solto, junto com uma camada da sua pele e músculo. Com outro grito de batalha, Horan montou até os mais fechados dos 3 soldados. Ullarte lutava-o e derrubou com um single batem do seu martelo. O seguinte homem evadiu o ataque subsequente de Horan, logo virou o seu cavalo e galopou longe. Ainkira-se-ó! Ullarte gritou, mas Horan esteve já na perseguição. O soldado que foge cavou as suas esporas na barriga do seu cavalo até que o animal sangrasse, mas apesar da sua crueldade desesperada, o seu cavalo não pode ultrapassar Snowfire. O Horan curvou-se baixo por cima do pescoço de Snowfire como o garanhão se estendeu, voando por cima da terra com a velocidade incrível. A realização de voo foi desesperada. O soldado governou no seu monte, com roda sobre, e lascou em Horan com um sabre. O Horan levantou o seu martelo e abertamente conseguiu desviar a lâmina afiada. Ele imediatamente retaliou com um ataque de cima que faz um laço, mas o soldado parou e logo lascou em braços de Horan e pernas 2 vezes mais. Na sua mente, Horan xingou. O soldado foi obviamente mais treinado em esgrima do que ele. Se ele não pode ganhar o compromisso nos poucos próximos segundos, o soldado o mataria. O soldado deve ter sentido a sua vantagem, já que ele apertou o ataque, forçando Snowfire a empinar para trás. Em 3 ocasiões, Horan foi seguro o soldado esteve a ponto de feri-lo, mas o sabre do homem torcido no último momento e Horan faltado, divertido por uma força não vista. O Horan foi agradecido por alas de Eragon então. Não tendo nenhum outro recurso, Horan ordenado ao inesperado. Ele ressaltou a sua cabeça e o pescoço e gritou, bah! Tão como ele se ele tentava assustar alguém em um corredor escuro. O soldado estremeceu, e como ele estremeceu,
Horan debruçou-se e abaixou o seu martelo no joelho esquerdo do homem. A cara do homem foi branca com a dor. Antes de que ele possa recuperar-se, Horan bateu nas pequenas das suas costas, e logo como o soldado gritou e arqueado a sua espinha, Horan terminou a sua miséria em um soco rápido à cabeça. Horan sentou arquejar durante um momento, logo puxou em rédeas de Snowfire e esporeou em um meio galope como eles voltaram à escolta. Os seus olhos que se lançam de um lugar a outro, desenhado por qualquer bruxuleio do movimento, Horan fez um balanço à batalha. A maior parte dos soldados estiveram já mortos, como foram os homens que tinham estado dirigindo os veículos puxados a cavalo. Pelo veículo puxado a cavalo principal, Cairn esteve enfrentando um alto homem em mantos, dois deles rígido exceto convulsões ocasionais, o único sinal do seu duelo invisível. Mesmo como Horan olhou, o oponente de Cairn caiu para frente e pôs-se imóvel na terra. Ao meio da escolta, contudo, 5 soldados empreendedores tinham cortado os bois soltos de 3 veículos puxados a cavalo e tinham puxado os veículos puxados a cavalo em um triângulo, de dentro do qual eles foram capazes de afastar Martlan Rediard e 10 outros Varden. 4 dos soldados empurraram lanças entre os veículos puxados a cavalo, enquanto as quintas flechas disparadas no Varden, forçando-os a retirar-se atrás do veículo puxado a cavalo mais próximo da cobertura. O arqueiro já tinha ferido vários dos Varden, alguns dos quais tinham caído seus cavalos, os outros dos quais tinham guardado as suas celas bastante muito tempo para encontrar a cobertura. Roran Kerenquia. Eles não podem permitir demorar-se fora no aberto em uma das estradas principais do Império enquanto eles lentamente mataram os soldados entrincheirados de um tiro. O tempo esteve contra eles. Todos os soldados enfrentavam o oeste, a direção da qual o Varden tinha atacado. Além de Horan, nenhum dos Varden tinha atravessado ao outro lado da escolta. Assim, os soldados foram ignorantes que ele abatia neles do leste. Um plano ocorreu a Horan. Em qualquer outra circunstância, ele o teria despedido tão burlesco e impraticável. Mas como foi, ele aceitou o plano como o único curso da ação que pode resolver a reserva sem demora. Ele não incomodou em considerar o perigo dele. Ele tinha abandonado todo o medo de morte e dano no momento que a sua carga tinha começado. Horan incitou Snowfire em um galope cheio. Ele colocou o seu esquerdo passo à frente da sua sela, Ed das suas botas quase fora dos estribos, e reunido os seus músculos na preparação. Quando Snowfire foi 50 pés de distância do triângulo de veículos puxados a cavalo, ele pressionou para baixo com a sua mão, levantando-se, colocou os seus pés na sela e esteve e agachou-se em Snowfire. Ele tomou toda a sua habilidade e a concentração para manter o seu equilíbrio. Como Horan tinha esperado, Snowfire diminuiu a sua velocidade e começado para virar ao lado como o grupo de veículos puxados a cavalo não apareceu grande antes deles. Horan lançou as rédeas tal como Snowfire virado, e pulou do cavalo traseiro, pulando alto por cima do veículo puxado a cavalo que enfrenta leste do triângulo. O seu estômago balançou. Ele vislumbrou a cara virada para cima do arqueiro, os olhos do soldado em redor e Ed com branco, logo fechado com barulho no homem, e ambos eles caíram à terra. Horan aterrissou no topo, o corpo do soldado que almofada a sua queda. Empurrando-se para os seus joelhos, Horan levantou o seu escudo e dirigiu a sua borda pela fenda entre o leme do navio do soldado e a sua túnica, quebrando o seu pescoço. Então Horan empurrou-se direito. Outros 4 soldados foram lentos para reagir. Aquele à esquerda de Horan fez o erro da tentativa de puxar a sua lança dentro do triângulo de veículos puxados a cavalo, mas com a sua pressa, ele cunhou a lança entre o reverso de um veículo puxado a cavalo e a roda dianteira do outro, e o cabo lascado nas suas mãos. Horan arremeteu em direção a ele. O soldado tentou retirar-se, mas os veículos puxados a cavalo bloquearam o seu caminho. Balançando o martelo em um soco insincero, Horan pegou o soldado abaixo do seu queixo. O segundo soldado foi mais inteligente. Ele deixou o vão da sua lança e conseguido para a espada no seu cinto, mas só conseguido no desenho da lâmina a meio caminho fora da bainha antes de que Horan quebrasse o seu peito. Os terceiros e 4 soldados estiveram prontos para Horan até lá. Eles convergiram nele, lâminas nuas esticadas, rosnaduras nas suas caras. O Horan tentou evitá-los, mas a sua perna rasgada reprovou, e ele tropeçou e caiu a um joelho. O soldado mais fechado lascou para baixo. Com o seu escudo, Horan bloqueou o soco, logo mergulhou-se para a frente e esmagou o pé do soldado com o fim chato do seu martelo. Xingando, o soldado tombou à terra. Horan prontamente quebrou a cara do soldado, logo sacudida para as suas costas, sabendo que o soldado último esteve diretamente atrás dele. O soldado esteve por cima dele. Considerando que a sua espada se estendeu, a ponta da lâmina de menos de 1 polegada de distância vislumbrante da garganta de Horan. Portanto, isto é como ele termina, pensou Horan. Então um braço grosso apareceu em volta do pescoço do soldado, yanquem ele para trás, e o soldado proferiu um grito abafado como uma lâmina de espada cresceu do meio do seu peito, junto com o borrifo do sangue. O soldado caiu em uma pilha frouxa, e no seu lugar, lá esteve Martlan Rediard. O conde respirava pesadamente, e a sua barba e o peito foram salpicados com escórnio. Martlan picou a sua espada na sujeira, apoiada em esmurrar, e inspecionou a carnagem dentro do triângulo de veículos puxados a cavalo. Ele acenou com cabeça. Você fará, penso. Horan sentou-se no fim de um veículo puxado a cavalo, mordendo a sua língua como Cairn corta o resto da sua bota. Tentando não ignorar os golpes da agonia da sua perna, Horan fitou em cima de nos abutres que dão voltas em cima e concentrou-se em memórias da sua casa no Vale Palancar.
Ele grunhiu como Cairn tentado especialmente profundamente na ferida profunda. Arrependido, disse Cairn. Tenho de inspecionar a ferida. O Horan continuou fitando os abutres e não respondeu. Depois de 1 minuto, Cairn proferiu um número de palavras na língua antiga, e alguns segundos depois, a dor na perna de Horan afundou a uma dor enfadonha. Olhando abaixo, Horan viu que a sua perna foi inteira mais uma vez. O esforço de curar Horan e 2 outros homens antes dele tinha deixado Cairn enfrentado por Cor Cinzento e a sacudidela. O mágico caiu contra o veículo puxado a cavalo, enrolando os seus braços em volta do seu meio, a sua expressão enjoada. Sou você muito bem. Roran Pergantil. Cairn levantou os seus ombros em um encolhimento minúsculo. Somente preciso de um momento para recuperar-me. O boi arranhou o osso exterior da sua perna mais baixa. Rejuntei o arranhão, mas não tive a força para curar completamente o resto do seu dano. Costurei em conjunto a sua pele e o músculo. Portanto, ele não sangrará ou doerá demais, mas só ligeiramente. A carne lá não manterá muito mais do que o seu peso. Não antes que ele se restabelece sozinho. Quanto tempo isto tomará? 1 semana, possivelmente 2. Horan pôs permanecer da sua bota. Os Eragon lançam alas em volta de mim para proteger-me do dano. Eles salvaram a minha vida várias vezes hoje. Porque eles não me protegeram do chifre do boi, embora. Não sei, Horan, disse Cairn, suspirando. Ninguém pode preparar-se para cada eventualidade. Isto é uma magia de razão, é tão perigoso. Se você contemplar do alto uma faceta única de um período, ele pode fazer apenas enfraquecê-no. Ou pior, ele pode fazer alguma coisa horrível que você nunca destinou. Acontece a até os melhores mágicos. Deve haver uma falha na palavra extraviada de Alazá do seu primo ou uma afirmação pobremente raciocinada, que permitiu que o boi o escornasse. Aliviando-se do veículo puxado a cavalo, Horan mancou em direção à cabeça da escolta, avaliando o resultado da batalha. 5 dos Varden tinham sido feridos durante a luta, inclusive ele, e 2 outros tinham morrido. Um homem Horan tinha se encontrado abertamente, outro Fert, com quem ele tinha falado várias vezes. Dos soldados e os homens que dirigiram os veículos puxados a cavalo, ninguém permaneceu vivo. Horan fez uma pausa por 2 primeiros soldados ele tinha matado e tinha estudado os seus cadáveres. A sua saliva virou amarga, e a sua tripa rolou com a revulsão. Agora matei. Não sei quantos. Ele realizou que durante a loucura da Batalha das Planícies Ardentes, ele tinha perdido a conta do número de homens que ele tinha matado. Que ele tivesse enviado tantos às suas mortes das que ele não pode lembrar-se o número cheio perturbou. Devo matar campos inteiros de homens para recuperar o que o Império roubou de mim. Até mais pensamento desconcertante ocorreu-lhe. E se faço? Como posso voltar ao Vale Palancar e viver na paz quando a minha alma foi sujada preta com o sangue de centenas? Fechando os seus olhos, Horan conscientemente relaxou todos os músculos no seu corpo, buscando a própria calma. Mato para o meu amor. Mato para o meu amor de Catrina, e para o meu amor de Eragon e todo o mundo de Carvajal. E também para o meu amor do Varden, e o meu amor desta terra nossa. Para o meu amor, passarei com dificuldade por um oceano do sangue, mesmo se ele me destruir. Nunca visto gostar o que antes, Strongower, disse Ulyarte. O Horan abriu os seus olhos para encontrar o guerreiro grisalho que está em frente dele, mantendo Snowfire pelas rédeas. Ninguém mais bastante maluco para tentar um truque assim, pulando por cima dos veículos puxados a cavalo. Ninguém que viveu para dizer o conto, de modo algum. Bom emprego, isto. Olhe-se, entretanto. Não pode andar em volta de pular de cavalos um empreendendo de 5 homens. Você mesmo esperam ver outro verão. Dite de acautele se você é sábio. Guardarei isto em mente, disse Horan como ele aceitou rédeas de Snowfire e de Ulyarte. Nos minutos desde que Horan tinha expedido os últimos dos soldados, os guerreiros incólumes tinham estado indo a cada um dos veículos puxados a cavalo na escolta, cortando aberto os seus pacotes da carga, e informando os conteúdos a Martla. Quem registrou o que eles encontraram portanto na zoada pode estudar a informação e possivelmente reunir dele alguma indicação de planos de Galbatorix. Horan olhou como os homens examinaram os poucos veículos puxados a cavalo últimos, que contiveram bolsas de trigo e pilhas de uniformes. Isto terminado, os homens fendem as gargantas dos bois restantes, embebendo o caminho com o sangue. Matança das bestas incomodou Horan, mas ele entendeu a importância de negá-los ao Império e teria manejado a própria faca se perguntado. Eles teriam tomado os bois atrás ao Varden, mas os animais foram demasiado lentos e embaraçosos. Os cavalos dos soldados, contudo, podem acompanhar o passo como eles abandonaram o território inimigo. Portanto, eles capturaram tanto como eles poderiam e os ataram atrás dos seus próprios cavalos. Então um dos homens tomou uma tocha embebida por resina dos seus alforjes. Depois de alguns segundos do trabalho com o seu sílex e aço, iluminou-o, montando de cima para baixo da escolta. Ele apertou a tocha contra cada veículo puxado a cavalo até que ele pegasse fogo e logo lançasse a tocha nas costas do veículo puxado a cavalo último. Aumente em cima de... gritou Martla. A perna de Horan pulsou como ele se puxou para Snowfire. Ele esporeou o garanhão ao lado de Cairn como os homens sobrevivem reunidos nos seus cavalos em uma linha dupla atrás de Martla. Os cavalos bufaram e manusearam desajeitadamente na terra, impaciente de pôr a distância entre eles e o fogo. Os Martlan começaram a ir para frente em um rápido trotar, e o resto do grupo seguido, deixando-os para trás a linha de veículos puxados a cavalo ardentes, como tantas contas incandescentes esticadas sobre o caminho solitário.
Capítulo 29. Floresta de Pedra. Um aplauso ecoou por entre a multidão. Eragon estava sentado nos estrados de madeira, que os anões tinham construído ao longo da base das defesas exteriores do Forte de Brega. Este se erguia sobre uma colina arredondada da montanha de Tardur, a mais de 1.500 metros de altitude do leito do vale, carregado de névoa. Dali era possível ver a léguas de distância, em todas as direções, ou até onde as montanhas, sulcadas de cordilheiras, nos deixavam a obstruírem o campo de visão. Tal como Trongein e as outras cidades dos anões que Eragon visitará. O Forte de Brega era inteiramente feito de pedra escavada, neste caso, um granito avermelhado que emprestava uma sensação de calor às salas e aos corredores no seu interior. Tratava-se de um sólido e robusto edifício de 5 andares, no topo do qual se erguia uma torre aberta com um sino, coroado por uma língua de vidro, com a largura de 2 anões e fixa por 4 nervuras de granito convergentes, que formavam um terminal pontiagudo. Segundo Orik explicará a Eragon, a lágrima era uma versão ampliada das lanternas sem chama dos anões e podia ser utilizada em ocasiões especiais ou em emergências, iluminando o vale com uma luz dourada. Os anões lhe chamavam de Azesindisnaheu, a joia de Sindri. Agrupados em torno dos flancos do forte, havia numerosos edifícios, os alojamentos dos criados e dos guerreiros do Durgrinstinjeitun, e outras estruturas, tais como estábulos, lojas de ferreiros e uma igreja devotada a Morgothal, o deus do fogo dos anões e o padroeiro dos ferreiros. Por baixo dos muros lisos e altos do Forte de Brega viam-se dúzias de pequenos povoados espalhados pelas clareiras da floresta, onde as casas de pedra faziam elevar suaves anéis de fumaça. Orik lhe mostrará isso e muito mais, após as 3 crianças anãs escoltarem Eragon até o pátio do Forte de Brega, gritando Argetlon, a todos os que as quisessem ouvir. Orik recebeu-o como um irmão, e logo conduziu a um lugar onde pudesse se banhar e após Eragon se refrescar, Orik ordenou que o vestissem com uma túnica de cor púrpura e um diadema de ouro. Em seguida Orik surpreendeu Eragon ao lhe apresentar Vedra, uma anã de olhos claros e rosto em forma de maçã, anunciando-lhe, com orgulho, que tinha se casado há apenas 2 dias. Enquanto Eragon revelava a sua surpresa dando-lhe os parabéns, Orik balançou-se nos pés e disse: Fiquei triste que você não pudesse assistir à cerimônia. Mandei um dos nossos feiticeiros contatar Nazoada e perguntei a ela se poderia fazer com que meu convite chegasse a você e Safira. Porém, ela se recusou a falar do assunto com você, pois ficou com medo que a oferta te distraísse da tarefa que tinha em mãos. Não posso criticá-la, mas gostaria que esta guerra não tivesse te impedido de estar presente no nosso casamento, nem a nós de ir ao casamento de teu primo, já que agora somos todos parentes, se não de sangue pelo menos aos olhos da lei. Com um sotaque acentuado, Vedra disse: Por favor, me considere parte da tua família, matador de espectros. Enquanto estiver ao meu alcance, você será sempre tratado como família aqui no Forte de Brega e poderá nos solicitar abrigo sempre que precisar, nem que o próprio Galbatoriz esteja lhe perseguindo. Sensibilizado com a oferta, Eragon fez-lhe uma reverência. É muito amável de sua parte. E depois perguntou: Se não te importares em satisfazer a minha curiosidade, me diga, por que decidiram se casar agora? Tínhamos planejado juntar nossas mãos esta primavera, mas, prosseguiu Orik com o seu tom brusco, os Urgaus atacaram Fartendur e Rotar mandou-me acompanhar você até Elesmera. Quando regressei e as famílias do clã me aceitaram como seu novo Grinsborit, achamos que seria o momento ideal para consumarmos o nosso noivado, nos tornando marido e mulher. Talvez nenhum de nós sobreviva mais 1 ano. Então, para que adiar? Sendo assim, você se tornou um chefe de clã, afirmou Eragon. Sim, a escolha do líder do Durgrinstinjeitun foi um assunto controverso. Tivemos que nos manter firmes durante quase 1 semana. Mas, por fim, a maioria das famílias concordou que deveríamos seguir os passos de Rotar, ocupando eu a sua posição, visto ser o único herdeiro nomeado. Eragon se sentara junto de Orik e de Vedra, e devorava o pão e a carne de carneiro que os anões lhe tinham trazido e assistia ao torneio que acontecia em frente aos estrados. Orik lhe explicará que era normal as famílias anãs organizarem torneios para a diversão dos convidados do casamento, caso tivesse ouro suficiente para isto. A família de Rotar era tão rica que os jogos decorriam já há 3 dias e estava previsto que prosseguissem durante mais 4. Os torneios consistiam em várias atividades, lutas corpo a corpo, tiro ao arco, lutas com espada, demonstrações de força e a competição que acontecia naquele momento, o gastar. 2 anões atiravam-se um contra o outro, posicionados nos extremos de um gramado, montados numa feldunosto branca. Estas cabras monteses com chifres pulavam ao longo do gramado, dando saltos de mais de 20 metros de comprimento. O anão da direita exibia um pequeno escudo redondo, preso ao braço esquerdo, mas não tinha armas. O anão da esquerda não tinha escudo, mas segurava uma azagaia, em posição de lançamento. Eragon conteve a respiração, à medida que a distância entre as feldunosto diminuía. Quando se posicionaram a menos de 9 metros uma da outra, o anão com a lança ergueu o braço e atirou o projétil ao seu adversário. O outro anão não se protegeu com o escudo. Em vez disso, esticou o braço e agarrou a lança pelo cabo, com uma destreza assombrosa, agitando-a sobre a cabeça. A multidão reunida perto da arena aclamou com um vibrante aplauso e Eragon juntou-se a eles, batendo palmas energicamente. Aquilo foi muito hábil, exclamou Orik, rindo e esvaziando a caneca de hidromel, com a jaqueta de cota de malha brilhando à luz do fim da tarde. Usava um elmo adornado em ouro,
prata e rubis e 5 grandes anéis nos dedos. Na cintura trazia o machado de sempre. Vedra trazia roupas ainda mais ricas, com tiras de tecido bordado sobre um suntuoso vestido, fiadas de pérolas, joias de ouro ao pescoço e um conjunto de broches de marfim, com uma esmeralda do tamanho do polegar de Eragon, no cabelo. Uma fila de anões tocava trombetas curvas, cujas notas estridentes ecoavam pelas montanhas. Em seguida, um anão, com um peito semelhante a um barril, avançou e anunciou na língua dos anões quem era o vencedor do torneio, bem como os nomes da dupla que competiria a seguir no Gastar. Quando o mestre de cerimônias acabou de falar, Eragon abaixou-se e perguntou: "Você nos acompanhará até Fartendur, Vedra?" Ela abanou a cabeça e esboçou um largo sorriso. "Não posso. Tenho que ficar cuidando dos negócios do Enjeitun enquanto Orik estiver fora, para que não encontre os nossos guerreiros morrendo de fome e o nosso ouro gasto, quando voltar." Sorrindo, Orik ergueu a caneca em direção a um dos criados que estava a alguns metros de distância. O anão aproximou-se prontamente. Enquanto lhe enchia novamente a caneca com o hidromel disponível num jarro, Orik disse a Eragon, visivelmente orgulhoso: "Vedra não se gaba. Ela não é somente minha mulher. É, vocês não têm uma palavra para isto. É a Grimskarvlors do Durgrinstinjeitun. Grimskarvlors significa a guardiã da casa, a governanta da casa. O seu dever é zelar para que as famílias do clã paguem o dízimo já acordado ao Forte Brega, que os nossos rebanhos sejam conduzidos às pastagens adequadas e à hora certa, que as nossas provisões de rações e cereais não diminuam muito, que as mulheres do Enjeitun produzam tecidos suficientes, que os nossos guerreiros estejam bem equipados, que os nossos ferreiros tenham sempre minério para fabricar ferro, enfim, verificar que o nosso clã é bem administrado, assim, prospere e se desenvolva. Há um ditado entre o nosso povo que diz: uma boa Grimskarvlors faz um clã. E uma má Grimskarvlors pode destruir um clã, acrescentou Vedra. Orik sorriu e entrelaçou a sua mão à dela. E Vedra é a melhor das Grimskarvlors. Não se trata de um título hereditário. É necessário provar que o merece para mantê-lo. Também é raro a mulher de um Grinsborit ser uma Grimskarvlors. Tenho muita sorte nesse aspecto. Ambos juntaram as cabeças e esfregaram os narizes um no outro. Eragon desviou o olhar, sentindo-se só e abandonado. Orik recostou-se e bebeu um trago de hidromel. Em seguida disse: "Houve muitas Grimskarvlors famosas na nossa história. É frequente ouvir que nós, chefes de clãs, servimos apenas para declarar guerra e que as Grimskarvlors preferem que passemos o tempo brigando uns com os outros, ficando sem qualquer disponibilidade para interferir nos trabalhos do clã." "Vá lá, Skilsdelva", disse Vedra, com um ar reprovador. "Você sabe bem que isso não é verdade. Pelo menos, no nosso caso, não irá ser." Respondeu Orik e encostou a sua testa à de Vedra. Depois voltaram a roçar os narizes. Eragon concentrou-se na multidão que permanecia logo abaixo dele, ao ouvi-la irromper num frenesi de assobios. Um dos anões que competia do Gastar perderá a coragem e desviará a Feldunost para o lado. No último instante, tentando fugir de seu adversário, o anão com asa gaia perseguiu 2 vezes em torno da arena. Quando já estavam suficientemente perto um do outro, empoleirou-se nos estribos, ergueu a lança, atingindo o anão covarde na parte de trás do ombro esquerdo. O anão deu um grito, caiu da montaria e ficou deitado de lado, agarrado à lança enterrada na carne. Um curandeiro correu em sua direção. Instantes depois, todos viraram as costas ao espetáculo. O lábio superior de Orik curvou-se em uma expressão de desdém. "Bah, a família dele vai levar muitos anos para atenuar a desonra do filho. Lamento que você tenha testemunhado um ato tão desprezível, Eragon. Nunca é agradável ver alguém passando vergonha." E permaneceram os 3 sentados em silêncio durante as 2 competições seguintes. Entretanto, Orik sobressaltou Eragon, ao agarrá-lo pelo ombro e lhe perguntar: "Você gostaria de ver uma floresta de pedra?" "Isso não existe, a não ser que a esculpam." Orik balançou a cabeça com os olhos brilhando. "Não é esculpida e existe. Por isso vou perguntar de novo. Você gostaria de ver uma floresta de pedra?" "Se você não estiver brincando, sim, gostaria. Fico muito contente por você aceitar o convite. Eu nunca brinco. Amanhã, você e eu caminharemos entre árvores de granito, prometo. É uma das maravilhas das montanhas Beor. Qualquer convidado do Durgrinstinjeitun deve visitá-la." Na manhã seguinte, Eragon levantou-se da cama minúscula, no seu quarto de pedra de teto baixo e mobília com cerca de metade das dimensões normais, lavou a cara numa bacia de água fria, e por uma questão de hábito, projetou sua mente para Safira. No entanto, a única coisa que sentiu foram os pensamentos dos anões e dos animais que estavam no interior e ao redor do forte. Ele vacilou e inclinou-se para a frente, apoiando-se na borda da bacia ao sentir-se esmagado pela sensação de isolamento, e manteve-se naquela posição, incapaz de se mover ao pensar, até que a visão se tingiu de vermelho e começou a distinguir pontos brilhantes que flutuavam diante de si. Suspirou e voltou a encher os pulmões de ar. Sentia falta dela durante a viagem de Elgrin, pensou Eragon, mas pelo menos sabia que regressaria para junto dela, tão depressa quanto possível. Agora viajei para me afastar e nem sequer sei quando voltaremos a nos juntar. Depois se recompôs, vestiu-se e percorreu os corredores sinuosos do Forte Brega, saudando com uma reverência os anões que cruzavam com ele e que em sua maioria o saudavam, repetindo energicamente: "Argetlon."
encontrou Orik na companhia de 12 anões no pátio do forte selando uma fileira de pôneis corpulentos, cujo bafo lançava pequenas nuvens brancas de vapor no ar frio. Eragon sentiu-se um gigante no meio daqueles homens pequenos e robustos, que se moviam ao seu redor. Orik o saudou. Temos um burro nos estábulos, se você quiser montar. Não, prosseguirei a pé. Se não fizer diferença para você. Orik encolheu os ombros. Como prefer. Quando estavam prontos para partir, Vedra desceu a larga escadaria de pedra, que ligava a entrada do salão principal do Forte de Brega, com o vestido arrastando pelo chão, e entregou a Orik uma trombeta de marfim, ornamentada com um fio de ouro junto ao bocal e ao cone, dizendo: Isto era de meu pai, enquanto viajou com Grisborit Aldrin. Ofereço-a para você para que te lembres de mim nos próximos dias. E acrescentou algo mais na língua dos anões, mas falou tão baixo que Eragon não conseguiu ouvir. Em seguida, ela e Orik encostaram a testa um ao outro. Endireitando-se na cela, Orik levou a trombeta aos lábios e soprou. Ouviu-se uma nota alta e profunda, que foi aumentando de volume até o ar do pátio vibrar como uma corda solta ao vento. Um par de corvos levantou o voo da torre, a grasnar. Eragon sentiu o sangue vibrar com o ruído da trombeta. E mexeu-se, ansioso por ir embora, erguendo a trombeta acima da cabeça e olhando uma última vez para Vedra. Orik esporeou o pônei e saiu pelos portões principais do Forte de Brega, virou para leste em direção ao topo do vale, seguido de perto por Eragon e os 12 anões. Durante 3 horas, seguiram por um trilho de terra batida, ao longo da encosta da montanha de Tardur, distanciando-se cada vez mais do leito do vale. Os anões conduziam os pôneis o mais rapidamente possível, tentando não magoar os animais. No entanto, o seu ritmo era insignificante em comparação com a velocidade de Eragon, sempre que corria à vontade. Apesar de frustrado, Eragon tentou não se queixar, pois percebeu que só com os elfos ou Skull poderia viajar mais depressa. Tremeu de frio e embrulhou-se na capa. O sol ainda não aparecerá por cima das montanhas Beor e o vale estava impregnado de um frio úmido, embora faltassem poucas horas para o meio-dia. Depois de chegarem a uma extensão plana de granito, com cerca de 30 metros de largura, delimitada à direita, por um rochedo inclinado, com pilares naturais octogonais. Cortinas de névoa, em movimento, obscureciam o lado oposto do campo de pedra. Orik ergueu a mão e disse: Observe, Azeknurdrata. Eragon franziu a testa. Por mais que observasse, não via nada de interessante naquele local árido. Não vejo nenhuma floresta de pedra. Descendo do pônei, Orik entregou as rédeas ao guerreiro que estava às suas costas e disse: Vem comigo, se não se importar, Eragon. Juntos caminharam em direção ao banco de nevoeiro serpenteante. Eragon dava passos curtos para acompanhar Orik. A névoa gelada e úmida beijava-lhe o rosto. O vapor tornou-se tão denso que obscureceu o resto do vale, envolvendo-os numa paisagem cinzenta e desprovida de formas, onde subir ou descer parecia algo arriscado. Orik prosseguiu destemidamente, com um andar confiante. Eragon, contudo, sentia-se desorientado e ligeiramente desequilibrado, caminhando de braço esticado à frente, com receio de se chocar contra alguma coisa escondida pelo nevoeiro. Orik parou junto a uma estreita fenda, que desfigurava a superfície de granito sobre a qual caminhavam e perguntou: O que você vê agora? Forçando os olhos, Eragon olhou para trás e para adiante, mas o nevoeiro parecia-lhe tão igual quanto antes. Ia abrir a boca para revelar isto, quando reparou em uma ligeira irregularidade na névoa à sua direita. Era um vago padrão de luz e sombra que mantinha a sua forma, mesmo quando a névoa lhe passava à frente. Então, começou a perceber que havia outras áreas estáticas, estranhos retalhos de contraste cujas formas eram irreconhecíveis. Não sei, o cavaleiro ia dizer, no momento em que sentiu uma brisa despentear-lhe o cabelo. Encorajado pelo toque suave do vento recém-chegado, o nevoeiro diminuiu e os padrões de sombras desconexas converteram-se em enormes raízes de árvores cinza, com ramos nus e quebrados. Em torno dele e de Orik viam-se dezenas de árvores, tal como pálidos esqueletos de uma floresta antiga. Eragon encostou a palma da mão em um tronco. A casca era tão fria como um rochedo. A superfície da árvore estava coberta de manchas de líquens esbranquiçados. Eragon sentiu um arrepio na nuca. Embora não se achasse muito supersticioso, aquela névoa fantasmagórica e a estranha penumbra aliada à aparência das próprias árvores, tristes, agourentas e misteriosas, produziram nele uma centelha de medo. Umedeceu os lábios e perguntou: Como elas surgiram? Orik encolheu os ombros. Alguns dizem que foi Guntera que as colocou aqui, ao criar a lagaesia do nada. Outros dizem que foi Elsvog que as fez, pois a pedra é o seu elemento preferido e um deus da pedra tem forçosamente de possuir árvores de pedra no seu jardim. Outros ainda afirmar que não, que estas foram outrora árvores como as outras, soterradas há muitas eras atrás por uma grande catástrofe, que converteu a madeira em pó e o pó em pedra. Isso é possível? Só os deuses podem saber o certo. Quem além deles poderá entender as causas e a razão de ser do mundo? Orik mudou de posição. Os nossos antepassados descobriram a primeira árvore ao tentarem extrair granito daqui, há mais de 1000 anos atrás. O Grinsborit dos Durgrinstinjeitun, que era então Valmar Laka, mandou parar a exploração e ordenou aos seus pedreiros que esculpissem as árvores, libertando-as da pedra que as aprisionava. Após escavarem perto de 50 árvores,
Valmar percebeu que deveria haver centenas ou até mesmo milhares de árvores de pedra sepultadas na encosta do Monte de Tardur. Por isso, ordenou aos seus homens que abandonassem o projeto. Contudo, o local despertou a imaginação da nossa raça. Desde então, Knurland e todos os clãs têm vindo até aqui, na tentativa de libertar mais árvores das garras do granito. Alguns dedicaram mesmo suas vidas a essa tarefa. Tornou-se também uma tradição enviar filhos problemáticos até aqui, para esculpir uma árvore ou duas, sob a supervisão de um mestre pedreiro. Deve ser mesmo entediante. Assim tem tempo para se arrependerem dos maus hábitos, acrescentou Orik, cofiando a barba com a mão. Eu próprio passei alguns meses aqui, quando era um rapazola exuberante de 34 anos. E te arrependeste dos teus maus hábitos? Não, era uma tarefa muito entediante. Depois dessas semanas, só tinha conseguido libertar um galho do granito. Então fugi e me juntei a um grupo de Vrenshegergen, anões do clã de Vrenshegergen. Sim, Knurland do clã de Vrenshegergen, os lobos guerreiros, lobos de guerra, ou seja lá como se diz nesta língua. Juntei-me a eles, me embebedei com cerveja preta e como na altura andavam caçando Nagran decidi que também iria matar um javali e levá-lo a rotar com o intuito de amenizar a sua fúria em relação a mim. Não foi uma ideia muito sensata. Até os guerreiros mais experientes receiam caçar Nagra e eu era mais um rapaz do que propriamente um homem. Logo que fiquei sóbrio amaldiçoei-me por ter sido tão estúpido, mas como havia jurado fazê-lo, não tinha outro remédio senão cumprir. Orik fez uma pausa e Eragon perguntou. O que aconteceu? Matei um Nagra, com a ajuda dos Vrenshegergen. Mas o javali me feriu o ombro e me tirou contra os ramos de uma árvore próxima. Então os Vrenshegergen tiveram que nos carregar, a mim e ao Nagra, de volta ao forte de Brega. O javali agradou a Rotar e eu, apesar dos cuidados dos nossos melhores curandeiros, tive de passar o mês seguinte de cama, o que Rotar considerou ser um castigo de sobra por ter desafiado as suas ordens. Eragon observou o anão durante algum tempo. Você senta a falta dele? Orik por alguns instantes enfiou o queixo no peito robusto. Em seguida, ergueu o machado e bateu no granito com a ponta do cabo, produzindo um ruído agudo que ecoou por entre as árvores. Há quase 2 séculos que uma Durgrinstren, uma guerra de clãs, não arrasa a nossa nação, Eragon. Mas pelas barbas negras de Morgothal, estamos na iminência de uma, agora. Justamente agora, exclamou Eragon, horrorizado. As coisas estão tão más assim. Orik exibiu uma expressão carrancuda. Paiekemas. Não há memória de tensões tão fortes entre os clãs. A morte de Rotar e a invasão do Império por parte de Nazoada inflamaram paixões, agravaram antigas rivalidades e deram força aos que acreditam que é uma loucura reunir o nosso povo aos Varden. Como podem defender isso quando Galbatorix já atacou Trongein como o apoio dos Urgaus? Porque estão convencidos que é impossível derrotar Galbatorix e esse argumento tem muita influência sobre o nosso povo. Honestamente, Eragon, se Galbatorix enfrentasse a você e Saphira, agora, você acha que conseguiria derrotá-lo? Eragon sent you a Gargantuan traitor. Não. Também acho que não. Aqueles que se opõem aos Varden cegaram com a ameaça de Galbatorix. Dizem que se tivéssemos recusado dar abrigo aos Varden e se não tivéssemos permitido que você e Saphira entrassem em Trongein, Galbatorix não teria quaisquer motivos para entrar em guerra conosco. Defendem que, se ficarmos no nosso canto e continuarmos escondidos nas nossas cavernas e nos nossos túneis, não teremos nada a recear de Galbatorix. Não compreendem que a sede de poder dele é insaciável e que ele não vai descansar enquanto não tiver toda a Alagaesia a seus pés. Orik abanou a cabeça e os músculos dos seus antebraços contraíram-se em saliências nodosas ao segurar a lâmina do machado entre os dedos grossos. Não permitirei que a nossa raça se encolha em túneis, como coelhos assustados até que o lobo, lá fora, consiga entrar e nos coma a todos. Temos de continuar a lutar, na esperança de que arranjemos uma forma de matar Galbatorix. E também não permitirei que a nossa nação se desintegre numa guerra de clãs. Tal como as coisas estão, outra Durgrinstren destruiria a nossa civilização e, possivelmente, acabaria por também condenar os Varden. Orik cerrou os maxilares e virou-se para Eragon. Para o bem de meu povo, eu próprio me candidatarei ao trono. O Durgrinstjedtral, os Ledvonu e os Nagra já me prometeram o seu apoio. Mas há muita gente obstruindo o meu caminho. Não vai ser fácil reunir votos suficientes para me tornar rei. Preciso saber, Eragon. Posso contar com o teu apoio? Depois de cruzar os braços, Eragon caminhou, para trás e para frente, entre 2 árvores. Se eu fizer isso, o meu apoio pode virar os outros clãs contra você? Pois estará pedindo ao teu povo não só que se alie aos Varden, mas também que aceite um cavaleiro de dragão como se fosse um deles, algo que nunca fizeram, nem acredito que queiram fazer agora. Sim, isso poderá virar alguns contra mim, concordou Orik. Mas poderá também me fazer ganhar os votos de outros. Me deixe julgar isto sozinho. A única coisa que quero saber é se você me apoia ou não. Por que essa hesitação, Eragon? Eragon fixou-se numa raiz retorcida que irrompia do granito a seus pés, evitando o olhar de Orik. Você está preocupado com o bem-estar do teu povo e faz muito bem. Mas as minhas preocupações são mais abrangentes, incluem o bem-estar dos Varden, dos Elfos e de toda a gente que se opõe a Galbatorix. Se tiveres poucas hipóteses de conquistar a coroa e houver outro chefe de clã que esteja em melhores condições de consegui-lo, não se opondo à causa dos Varden,
ninguém seria um Gristensborite mais solidário que eu. Não estou questionando a tua amizade, protestou Eragon. Mas se for verificado o que eu disse e o meu apoio contribuir para que esse chefe de clã conquiste o trono, para o bem do teu povo e do resto da Alagaesia, não deveria eu apoiar o anão que tem melhores possibilidades de sair vitorioso? Em um tom de voz absolutamente calmo, Orik replicou. Fizeste um juramento de sangue no Knurure, Eragon. Pelas leis do nosso reino, és um membro do Durgrinstenjeitun, por muito que alguns o desaprovem. O que Rotar fez ao adotar-te não tem precedentes em toda a nossa história e não pode ser desfeito, a não ser que eu te expulse do clã enquanto Grinsborite. Se te virares contra mim, Eragon irá me envergonhar diante de toda a nossa raça e nunca mais ninguém voltará a confiar na minha liderança. Além disso, provarás aos teus detratores que não podem confiar em um cavaleiro de dragões. Os membros dos clãs não se traem uns aos outros em benefício de outros clãs, Eragon. Isso não se faz, a não ser que queiras acordar em uma adaga enterrada no coração. Você está me ameaçando, interpelou Eragon, em um tom igualmente sereno. Orik praguejou, batendo de novo com o machado contra o granito. Não, jamais levantaria um dedo contra ti, Eragon. Você é meu irmão adotivo. É o único cavaleiro livre da influência de Galbatorix e raios me partam se não me afeiçoei a ti durante as nossas viagens. Mas, apesar de não ser minha intenção te fazer mal, isso não significa que o resto do Enjeitun seja assim tão contido. Não o digo como ameaça, mas como a constatação de um fato. Você tem que entender isso, Eragon. Se o clã souber que desde o teu apoio a outro, talvez não me seja possível conte-los. Apesar de você ser nosso hóspede e as regras da hospitalidade te protegerem, se te pronunciares contra o Enjeitun, o clã achará que traíste e não é nosso costume permitir que os traidores permaneçam entre nós. Compreendes, Ergar? O que você espera de mim? Gritou Eragon, abrindo os braços e caminhando para trás e para frente, junto a Orik. Também prestei um juramento a Nazuada e essas foram as ordens que ela me deu. Mas também te comprometeste com o Durgrinstenjeitun. Rugiu Orik. Eragon parou e fitou o anão. Quer que eu condene toda a Alagaesia só para que você possa manter a tua posição junto aos clãs? Não me insulte. Então não exija de mim o impossível. Eu te apoiarei se tiver a certeza que assumirá o trono. Se não, não te apoio. Você se preocupa com os Durgrinstenjeitun e a tua raça, enquanto eu tenho que me preocupar com eles e com toda a Alagaesia. Eragon deixou-se cair contra o tronco frio de uma árvore. E não posso me dar ao luxo de te ofender, nem ao teu, ou melhor, ao nosso clã, nem ao resto da comunidade dos anões. Em um tom mais delicado, Orik acrescentou. A outra solução, Eragon, seria mais difícil para você, mas resolveria o seu dilema. Ah, sim. E que solução maravilhosa seria essa? Prendendo de novo o machado ao cinto, Orik aproximou-se de Eragon, agarrou-o pelos antebraços e olhou-o por entre as fartas sobrancelhas. Acredite que saberei agir corretamente. Eragon matador de espectros. Garanta-me a mesma lealdade que me garantiria se de fato tivesse nascido do Durgrinstenjeitun. Os meus subordinados jamais se permitiriam falar contra o seu próprio Grinsborite em benefício de outro clã. Se um Grinsborite cometer um erro, a responsabilidade será exclusivamente sua. Mas isso não significa que eu seja indiferente às suas preocupações. Por instantes olhou para baixo e a seguir, continuou. Se eu não puder ser rei, acredita que não me deixarei cegar pela ânsia de poder, a ponto de não reconhecer que a minha aposta falhou. Se isso acontecer, embora acredite que pode não acontecer, serei eu próprio a dar o meu apoio a um dos outros candidatos, de livre vontade. Pois, tal como você, não é meu desejo ver eleito um Grinsborite que seja hostil aos Varden. E se eu ajudar a promover a ascensão ao trono de outro candidato, o estatuto e o prestígio que colocarei ao serviço desse chefe de outro clã incluirá naturalmente o teu, uma vez que é um Enjeitun. Você confia em mim, Eragon? Aceita-me como teu Grinsborite, tal como todos os súditos que me juraram lealdade. Eragon gemeu e encostou a cabeça à árvore rugosa, olhando para os ramos torcidos, brancos como ossos, mergulhados na névoa. Confiança. Entre todos os pedidos de Orik, aquele era sem dúvida o mais difícil de satisfazer. Embora Eragon gostasse de Orik, submeter-se à autoridade do anão, contanto em jogo, seria renunciar ainda mais à sua liberdade, ideia que ele abominava. Além disso, estaria renunciando a uma parte das suas responsabilidades para com o destino da Alagaesia. Era como se ele estivesse suspenso em um precipício e Orik o convencesse de que havia uma saliência apenas alguns metros abaixo. Mas Eragon não conseguia largar as mãos, com receio de se atirar para a morte. Em seguida, Eragon afirmou. Jamais seria um servo sem vontade própria a quem você pudesse dar ordens. Acataria as tuas ordens em assuntos relacionados com o Durgrinstenjeitun, mas você não teria poder sobre mim em relação ao resto. Orik concordou com uma expressão grave. Não estou preocupado com as missões de que Nazuada te incumba, nem quem possa matar enquanto lutares contra o Império. O que me faz passar as noites em claro, quando deveria estar dormindo tão profundamente como Argen na sua caverna, é imaginar você influenciando a votação na reunião dos clãs. As tuas intenções são nobres, eu sei, mas sejam elas nobres ou não, tu não estás familiarizado com a nossa política, por mais que Nazuada tenha te ensinado. Essa é a minha especialidade, Eragon. Deixe-me conduzir os assuntos da forma que achar mais conveniente. Foi para isto que Rotar me educou toda a minha vida.
Eragon suspirou e respondeu com uma sensação de vertigem. Muito bem. Farei o que achares melhor. No que diz respeito à sucessão, Grisborit Yorick. O rosto de Yorick abriu-se em um largo sorriso. Apertou os antebraços de Eragon e em seguida largou-o dizendo: Obrigado, Eragon. Não sabe o que significa para mim. Isso foi bom. Foi magnífico da tua parte e nunca o esquecerei. Nem que viva até os 200 anos e a minha barba cresça tanto que se arraste pelo chão. Eragon não conseguiu conter a gargalhada. Bom, espero eu não cresça tanto assim, pois você passaria a vida tropeçando nela. Talvez tenha razão, disse Yorick rindo. Além disso, acho que Vedra cortaria mal ela chegasse aos joelhos. Tenho opiniões muito definidas em relação ao tamanho adequado da barba. Yorick seguiu à frente, ao abandonarem a floresta de árvores de pedra, caminhando por entre a névoa incolor, que rodopiava em torno dos troncos calcificados. Em seguida, voltaram a reunir-se aos 12 guerreiros de Yorick e começaram a descer a encosta do Monte Tardur. Ao chegarem ao fundo do vale, prosseguiram em linha reta até o lado oposto e os anões conduziram Eragon a um túnel, cuja entrada estava tão habilmente camuflada na face da rocha, que ele jamais a teria descoberto. Foi com algum pesar que Eragon deixou para trás a luz do sol e o ar fresco da montanha, ao entrar na escuridão do túnel. A passagem tinha 2 metros de largura por 1,80 m de altura, o que a tornava bastante baixa para Eragon. Além de que, como todos os outros túneis dos anões que visitará, este era reto como uma flecha, até onde a sua vista podia alcançar. Olhou por cima do ombro ainda a tempo de ver o anão fechar a pesada pedra de granito, com dobradiças, que servia como porta, mergulhando o grupo na escuridão. Momentos depois, os anões retiraram algumas lanternas sem chama dos alforjes, produzindo 14 esferas brilhantes de luz com diferentes tonalidades. Yorick entregou uma a Eragon. Depois começaram a avançar por baixo das entranhas da montanha. O ruído dos cascos dos pôneis batendo no chão produzia ecos por todo o túnel, que pareciam gritar-lhes como espectros enfurecidos. Eragon fez uma careta ao pensar no que teriam de suportar até Fathendur, pois somente lá o túnel terminava, muitos quilômetros adiante. Arqueou os ombros e apertou as correias do saco, desejando voar com Safira a vários metros do solo. Capítulo 30. O riso da morte. Horen agachou-se e fitou através do emaranhado de ramos de salgueiro. 180 metros à frente, 53 soldados e carroceiros estavam sentados em torno de 3 braseiros separados, comendo seus jantares enquanto rapidamente o crepúsculo caia sobre a terra. Os homens tinham parado pela noite numa vasta margem coberta por grama próxima a um rio desconhecido. As carroças cheias de suprimentos para as tropas de Galbatorix estavam paradas em um grosseiro meio círculo ao redor das fogueiras. Grupos de bois incômodos pastavam além do acampamento, mugindo ocasionalmente entre eles. A 18 metros ou logo a jusante, contudo, uma saliência de terra fofa elevava-se do chão, o que prevenia qualquer ataque ou fuga daquela região. O que eles estavam pensando? Horen quis saber. Somente era prudente, quando em território hostil, acampar em um local defensível, o que normalmente significava encontrar uma formação natural que protegesse sua retaguarda. No entanto, você tinha que ser cauteloso para escolher um local de descanso que você pudesse fugir-se emboscado. Como estava, seria infantilmente fácil para Horen e os outros guerreiros sob o comando de Matlan expulsarem da região onde estavam escondidos e prender os homens do Império no declive em V formado pela saliência terrosa e o rio, onde matariam os soldados e carroceiros que descansavam. Confundiu Horen o fato de soldados treinados cometerem um erro tão óbvio. Talvez eles sejam de uma cidade, ele pensou. Ou talvez sejam meramente inexperientes. Ele franziu as sobrancelhas. Então por que eles confiariam uma missão tão crucial? Vocês detectaram alguma armadilha? Ele perguntou. Não teve que virar a cabeça para saber que Karn estava parado ao lado dele, assim como Almar e 2 outros homens. Exceto os 4 guerreiros que tinham se unido ao grupo de Matlan para repor aqueles mortos ou irreparavelmente feridos durante o último combate deles, Horen tinha lutado ao lado de todos os homens em seu grupo. Enquanto ele não gostava de nenhum, ele confiava a eles sua vida, assim como ele sabia que eles confiavam as deles. Era uma ligação que transcendia a idade ou criação. Depois de sua primeira batalha, Horen surpreendeu-se quão próximo ele se sentia de seus companheiros, assim como quão calorosos eles eram. Nenhuma que eu possa dizer, murmurou Karn. Mas em todo caso, eles poderiam ter inventado magias novas que você não pode detectar. Sim, sim. No entanto, existe um mago com eles. Eu não posso dizer com certeza, mas não, eu acho que não. Horen afastou um punhado de folhas de salgueiro para ver melhor o formato dos vagões. Eu não gosto disso, ele murmurou. Um mago acompanhou os outros comboios. Por que não neste? Há poucos dos nossos que poderiam imaginar. Horen coçou sua barba, ainda incomodado pelos soldados evidentemente negligenciarem o senso comum. Eles poderiam estar tentando provocar um ataque. Eles não pareciam preparados para um. Mas aparência dificilmente é tudo. Que tipo de armadilha eles poderiam ter preparado para nos? Não há mais ninguém num raio de 36 quilômetros.
e Murtagh e Thor foram vistos voando ao norte de Fenster. Mande o sinal, ele disse. Mas diga a Martlan que me incômodo eles estarem acampados aqui. Ou eles são idiotas ou eles têm algum tipo de defesa invisível para nos, magia ou outro truque do rei. Silencio, então. Eu o enviei. Martlan disse que ele compartilha sua preocupação. Mas a menos que queira retornar a Nazoada com o rabo entre as pernas, tentaremos nossa sorte. Horan resmungou e voltou-se para os soldados. Ele gesticulou com o queixo. E os outros homens correram com ele usando as mãos e joelhos para onde tinham deixado os cavalos. Levantando-se, Horan montou fogo na neve. Voa, firme, garoto, ele murmurou, acariciando o fogo na neve quando o garanhão agitou a cabeça. Na luz ofuscante, a crina e a pele de fogo na neve cintilavam como prata. Não foi a primeira vez. Horan desejou que seu cavalo fosse uma sombra menos visível, um baio agradável ou castanho talvez. Tirando seu escudo de onde estava pendurando na sela, Horan ajustou seu braço esquerdo através da alça. Então puxou seu martelo do cinto. Ele engoliu em seco, uma familiar tensão entre seus ombros, e reajustou seu aperto sob o martelo. Quando os 5 homens estavam prontos, Karn ergueu um dedo e cerrou os olhos e seus lábios moveram-se rapidamente, como se ele estivesse falando consigo mesmo. Um grito soou próximo. As pálpebras de Karn abriram-se rapidamente. Lembre-se, mantenha seu olhar direto rio abaixo até sua visão ajustar, e mesmo assim, não olhe para o céu. Então ele começou a entoar na língua antiga, palavras incompreensíveis que tiritavam com o poder. Horan protegeu-se com seu escudo e se inclinou em sua cela assim que uma luz branca e pura, brilhante como o sol do meio-dia, iluminou a paisagem. O brilho originou-se completamente de um ponto em algum lugar além do acampamento. Horan resistiu à tentação de ver exatamente onde. Gritando, ele chutou o fogo da neve em seu quadril e curvou-se acima do pescoço do cavalo assim que o garanhão arrancou. Ao seu lado, Karn e os outros guerreiros fizeram o mesmo, brandindo suas armas. Ramos de árvores feriram a cabeça e os ombros de Horan, e então o fogo na neve livrou-se delas e correu para o acampamento a pleno galope. 2 outros grupos de cavaleiros também impeliram-se para o acampamento, um liderado por Martlan, e outro por Ullarte. Os soldados e carroceiros soaram o alarme e cobriram os olhos. Cambaleando como cegos, eles se arrastaram até suas armas enquanto tentavam se posicionar para repelir o ataque. Horan não tentou parar fogo na neve. Estimulando o garanhão mais uma vez, ele ergueu-se nos estribos e agarrou com todas as suas forças assim que fogo na neve saltou através de um pequeno espaço entre 2 carroças. Seus dentes chocaram-se quando ele pousou. Fogo na neve jogou o cascalho em uma das fogueiras, provocando um estouro de faíscas. O resto do grupo de Horan também saltou às carroças. Sabendo que eles cuidariam dos soldados atrás dele, Horan concentrou-se naqueles à frente. Apontando fogo na neve a cada um dos homens, ele apunhalou os soldados até o fim com seu martelo, quebrando narizes, espirrando sangue em sua face. Horan despachou um homem com um segundo golpe na cabeça, então bloqueou uma espada de outro soldado. Mais abaixo a linha curvada de carroças, Martlan, Ullarte e seus homens pularam dentro do acampamento, deparando-se com um clamor de cascos e um ruído de armas e armaduras. Um cavalo relinchou e caiu quando um soldado o feriu com uma lança. Horan bloqueou a espada do soldado pela segunda vez, então golpeou a mão da espada do soldado, quebrando ossos e forçando o homem a soltar sua arma. Sem pausa, Horan golpeou o homem no centro de sua túnica vermelha, rachando seu externo e interrompendo sua respiração, ferindo mortalmente o soldado. Horan ajeitou-se na cela, procurando no acampamento seu próximo oponente. Seus músculos vibrando com uma excitação frenética. Todos os detalhes à volta dele eram tão nítidos e limpos como se gravados em vidro. Ele sentiu-se invencível, invulnerável. O próprio tempo pareceu longo e lento, de modo que uma confusa mariposa que passou voando por ele aparentou estar voando através do mel ao invés do ar. Então um par de mãos apertou a parte de trás de sua cota de malha e puxou-o de cima de fogo na neve e atirou ao chão duro, interrompendo sua respiração. A visão de Horan vacilou e ficou preta por um momento. Quando ele a recuperou, ele viu que o primeiro soldado que ele tinha atacado estava sentado em seu peito, sufocando-o. O soldado apagou a fonte de luz que Karn tinha criado no céu. Uma aura branca rodeava sua cabeça e ombros, lançando suas feições em tal profunda sombra. Horan podia compreender nada de sua face, mas o lampejo revelou os dentes. O soldado apertou seus dedos em torno da garganta de Horan, o que fez Horan sentir falta de ar. Horan tentou encontrar seu martelo, que tinha perdido, mas não encontrou nada ao seu alcance. Esticando seu pescoço para impedir que o soldado retirasse sua vida, ele puxou sua adaga do cinto e golpeou através da cota de malha do soldado, através de sua cota de couro, e entre as costelas do lado esquerdo do soldado. O soldado não recuou, nem relaxou seu aperto. Uma contínua torrente de gargalhadas emanou do soldado. Encurralado, uma risada de parar o coração, medonha ao extremo, fez o estômago de Horan se contorcer de medo. Ele se lembrou do som de antes. Ele tinha ouvido enquanto assistia os Varden lutar contra os homens que não sentiam dor no campo gramado perto do rio Gie. Em um lampejo, ele entendeu por que os soldados tinham escolhido um acampamento tão desprotegido. Eles não estão preocupados se estão numa armadilha ou não, já que não podemos machucá-los. A visão de Horan tornou-se vermelha, e estrelas amarelas dançaram diante de seus olhos. Quase ficando inconsciente, ele livrou a adaga e golpeou acima, na axila do soldado, torcendo a faca na ferida.
Sangue quente esguichou em sua mão, mas o soldado não pareceu notar. O mundo explodiu em manchas de cores pulsantes quando o soldado bateu a cabeça de Horan novamente no chão. 1, 2, 3 vezes. Horan avançou seu quadril, tentando sem sucesso livrar-se do homem. Cego e desesperado, ele golpeou onde achou que a face do homem estaria e sentiu a adaga pegar em carne macia. Ele puxou a adaga levemente para baixo, então impulsionou naquela direção, sentindo o impacto da ponta da adaga batendo em osso. A pressão ao redor do pescoço de Horan desapareceu. Horan deitou onde estava, seu peito ofegando, então rolou e vomitou, a garganta ardendo. Ainda ofegando e tossindo, ele cambaleou em pé e viu o soldado deitado inerte próximo a ele, a adaga enfiada na narina esquerda do homem. Ataquem a cabeça! Gritou Horan, apesar de sua garganta ferida. A cabeça! Ele retirou a adaga enterrada na narina do soldado e recuperou seu martelo no chão pisoteado onde tinha caído, parando o suficiente para também pegar uma lança abandonada, que ele segurou com sua mão do escudo. Saltando o soldado caído, ele correu até Almar, que estava em pé e duelava com 3 soldados. Antes que os soldados o notassem, Horan golpeou fortemente os 2 mais próximos na cabeça. Ele rachou o elmo deles. O terceiro ele deixou para Almar. Ao invés disso foi atrás do soldado cujo externo ele tinha quebrado e que ele tinha deixado para morrer. Ele encontrou o homem sentado sob a roda de uma carroça, cuspindo sangue coagulado e esforçando-se para esticar um arco. Horan espetou-o através do olho com uma lança. Pedaços de carne cinza grudaram na lâmina da lança enquanto ele a retirava. Então, uma ideia ocorreu a Horan. Ele arremessou a lança num homem de túnica vermelha no outro lado da fogueira mais próxima, perfurando-o através do dorso. Então deslizou o cabo do martelo em seu cinto e armou o arco do soldado. Colocando de costa para uma carroça, Horan começou a atirar nos soldados apressados no acampamento, tentando matá-los com um tiro certeiro na face, na garganta, ou no coração, ou incapacitá-los para que seus companheiros os derrotassem mais facilmente. Se não, ele pensou que um soldado ferido poderia sangrar até a morte antes da luta terminar. A confiança inicial do ataque tinha enfraquecido diante a confusão. Os Varden dispersos e desanimados, alguns a cavalo, alguns a pé, e muitos feridos. No mínimo 5. Tão logo Horan pode contar. Tinham morrido quando soldados que eles pensavam ter matado retornaram para assaltá-los. Muitos soldados tinham caído. Era impossível dizer na multidão de corpos chocando-se. Mas Horan podia ver que eles ainda excediam os 25 ou pelo menos os Varden remanescentes. Eles poderiam fazer-nos em pedaços com as mãos vazias enquanto tentarmos atacá-los separados. Ele percebeu. Ele procurou com seus olhos no meio do frenesi por fogo na neve e viu que o cavalo branco tinha corrido mais abaixo no rio, onde ele agora estava parado perto de um salgueiro, narinas dilatadas e orelhas niveladas com seu crânio. Com o arco, Horan matou mais 4 soldados e feriu inúmeros. Quando ele tinha apenas 2 flechas restando, ele percebeu que Karn estava do outro lado do acampamento, duelando com um soldado ao lado de uma tenda em chamas. Puxando o arco até a plumagem da flecha coçar sua orelha, Horan acertou o soldado no peito. O soldado cambaleou, e Karn decapitou-o. Horan jogou o arco de lado, o martelo em mão, passou correndo por Karn e gritou: "Você não pode matá-los usando magia." Por um momento, Karn pode apenas ofegar, então ele agitou a cabeça e disse: "Todo feitiço que pude lançar foi bloqueado." A luz vinda da tenda em chamas iluminou o lado de sua face. Roran Maldakel. Juntos então, ele lamentou, e levantou seu escudo. Ombro a ombro, os dois avançaram para cima do grupo de soldado mais próximo, um grupo de 8 soldados que cercava 3 dos Varden. Os próximos minutos foram um espasmo de armas brilhando, carne cortada, e súbitas dores para Horan. Os soldados cansavam mais lentamente que os homens comuns, e eles nunca fugiam de um ataque, nem diminuíam seus esforços quando sofriam dos mais terríveis ferimentos. A aplicação da luz foi tão grande, que retornou a náusea de Horan, e depois de derrubar o 8º soldado, ele inclinou-se e vomitou novamente. Ele cuspiu para limpar sua boca da bile. Um dos Varden que eles tinham tentado salvar tinha morrido na luta, morto por uma facada no rim. Mas os 2 que ainda estavam vivos juntaram forças com Horan e Karn, e com eles, dirigiram-se para o próximo grupo de soldados. "Conduza-os para o rio." Roaring Gritty. A água e a lama limitariam o movimento dos soldados e talvez permitiria aos Varden ganhar vantagem. Não muito longe, Matlan foi bem sucedido em reunir dose dos Varden que ainda estavam em seus cavalos, e eles estavam terminando de fazer o que Horan sugerira: conduzir os soldados para as claras águas. Os soldados e carroceiros que ainda estavam vivos resistiram. Eles empurravam os escudos contra os homens que estavam em pé. Eles espetavam lanças nos cavalos. Mas em resposta à oposição violenta deles, os Varden os forçaram a recuar passo a passo até os homens em túnicas vermelhas ficaram até os joelhos na rápida corrente de água, meio cegos pela estranha luz que emanava deles. "Mantenham a linha!" gritou Martlan, desmontando e fixando-se com as pernas estendidas na borda do barranco. "Não permitam que eles recuperem terreno." Horan baixou-se num meio agachamento. A sola de seus pés entraram em terra fofa até que ele ficou confortável em sua posição, e esperou pelo gigante soldado que estava na fria água a alguns metros à sua frente para atacá-lo. Com um rugido, o soldado avançou pelo raso expirando água, agitando sua espada contra Horan, que aparou o golpe em seu escudo. Horan retaliou com um golpe de seu martelo, mas o soldado o bloqueou com seu escudo e então cortou a perna de Horan.
Por alguns segundos, eles trocaram golpes, mas não se feriram. Então Horan quebrou o antebraço esquerdo do homem, quebrando-o em vários pedaços. O soldado meramente sorriu e emitiu uma triste e gélida risada. Horan queria saber se ele e seus companheiros sobreviveriam à noite. Eles são mais difíceis de matar que cobras. Podemos cortá-los em tiras, e eles ainda continuaram vindo a menos que nos acertemos algum lugar vital. Seu próximo pensamento sumiu assim que o soldado atacou novamente, o entalhe de sua espada tremeluzindo na pálida luz como uma língua de fogo. Depois disso, a batalha assumiu uma apavorante condição para Horan. A estranha, maligna luz dava à água e aos soldados aspecto sobrenatural, libertando-os das cores e projetando-se longe. Então a sombra de uma afiada navalha atravessou a correnteza, enquanto do outro lado e a toda volta, a plenitude da noite prevalecia. De novo e de novo, ele repeliu os soldados que pisavam para fora da água para matá-lo, martelando-os até eles estarem irreconhecíveis como humanos, e ainda eles não morriam. A cada golpe, medalhões de sangue negro tingiam a superfície do rio, como borrões de tinta derramados e flutuavam junto da correnteza. A identidade mortal de cada conflito entorpeceu e horrorizou Horan. Não importa o quanto ele se esforçasse, existia sempre outro soldado mutilado para goleá-lo e apunhalá-lo. E sempre os loucos riam dos homens que pensavam que eles estavam mortos e ainda continuavam mantendo um semblante de vida enquanto os Varden destruíam seus corpos. E então silêncio. Horan permaneceu agachado atrás de seu escudo com seu martelo meio levantado, ofegando e ensopado com suor e sangue. 1 minuto se passou antes dele perceber que ninguém estava na água além dele. Ele olhou à esquerda e à direita 3 vezes, incapaz de compreender que os soldados estavam mortos, definitivamente, irrevogavelmente mortos. Um corpo flutuando passou por ele na brilhante água. Um inarticulado berro escapou dele quando uma mão segurou seu braço direito. Ele virou-se, rosnando e afastou-se, simplesmente para ver Cairn próximo a ele. O pálido, mago coberto de sangue estava falando. Nos vencemos, Horan. Eles se foram. Nos aniquilamos eles. Horan permitiu que seus braços caíssem e inclinou sua cabeça para trás, muito cansado até para sentar. Ele sentiu como se seus sentidos estivessem anormalmente aguçados, e ainda suas emoções estavam insensíveis, silenciando as coisas, fechadas em algum lugar profundo dentro dele. Ele estava satisfeito e só. Por outro lado, ele pensou que iria ficar louco. Organizem-se e inspecionem as carroças, gritou Martla. Quanto antes vocês se apressarem, antes poderemos sair desse lugar amaldiçoado. Cairn, cuide de Belmar. Eu não gosto de olhar para esse cote profundo. Com uma enorme força de vontade, Horan virou-se e caminhou para o grupo de carroças mais próximo. Limpando o suor que escorria por sua testa, ele viu que de suas forças originais, somente 9 estavam qualificados para ficar. Ele retirou a observação da mente. Lamentações depois, não agora. Enquanto Martlan Barba Vermelha caminhava pelos corpos espalhados pelo acampamento, um soldado que Horan tinha dado como morto moveu-se. Do chão, cortou a mão direita do conde. Com um movimento tão gracioso executado, Martlan chutou a espada que o soldado segurava, então ajoelhou-se na garganta do soldado, usando sua mão esquerda, puxou uma adaga do cinto e golpeou o homem através de uma das orelhas, matando-o. Sua face corou e contorceu. Martlan apertou o coto do seu pulso embaixo de sua axila esquerda e acenou para todos que tinham corrido até ele. Deixe-me sozinho. Esse é um mau ferimento para qualquer um. Pegue Amos Carocas. A menos que vocês se apressem, ficaremos aqui por muito tempo. Minha barba tornará-se branca como neve. Vão. No entanto, quando Cairn recusou-se a mover-se, Martlan zangou-se e gritou. Caia fora, ou terei que açoitá-lo por insubordinação. Fui claro. Cairn pegou cuidadosamente a mão de Martlan. Eu poderia reuni-la, mas precisaria de alguns minutos. Desfazer isso, dê-me isso aqui! Exclamou Martlan, e pegou a mão de Cairn. Ele enfiou-a em sua túnica. Pare de preocupar-se comigo e salve Velmar e Lindell se você puder. Você pode tentar reuni-la quando nos tivermos colocado alguns quilômetros entre nós e aqueles monstros. Então, poderia-se muito tarde, disse Cairn. Isso foi uma ordem, mago, não um pedido. Esbravejou Martlan. Quando Cairn retirou-se, o conde usou seus dentes para amarrar a manga de sua túnica no toco de seu braço, que ele novamente prendeu em sua axila esquerda. Suor escorria por sua face. Certo, então, que itens os bastardos escondiam naquelas malditas carroças? Corda. Alguns gritaram. Whisky. Gritaram outros. Martlan Grunhill. Ullart, você anota as quantidades para mim. Horan ajudou os outros enquanto eles saqueavam cada uma das carroças, gritando o conteúdo para Ullart. Mais tarde eles mataram os grupos de bois e atearam fogo nas carroças, antes de prosseguirem. Então eles reuniram seus cavalos e montaram-nos, colocando os feridos em suas celas. Quando eles estavam prontos para partir, Cairn gesticulou a chama de luz no céu e murmurou por um tempo, uma confusão de palavras. A noite envolveu o mundo. De relance, Horan percebeu uma palpitação depois de imaginar a face de Cairn sobrepondo a fraca luz das estrelas, e então perceber que tinha acostumado com a escuridão. Ele percebeu as formas cinza claras de milhares de mariposas espalhando-se pelo céu como as formas das almas dos homens. Seu coração pesou. Horan tocou seu calcanhar no flanco de fogo na neve e partiu com o restante do grupo.